Boa noite a todos. Dessa vez eu não esqueci o microfone fechado, gente. Dessa vez não, tá? Boa noite a todos, tá? Boa noite, pessoal do chat, quem tá aqui. Já tá o Leandro, Sociedade Automotiva. O Valentim também, astrólogo e numerólogo, tá aqui. Marcos Bida, boa noite, também está aqui. Eunice Miranda, também esqueci de botar aqui. Eunice, Marcos Bida, o Valentim e a Sociedade Automotiva. Boa noite a todos. Boa noite a todos aí, meus amigos do canal Território Oculto. Hoje nós vamos aqui estar com o Dirceu Klemba, tá? E o nosso convidado também que vai participar, o Paulo Henrique, tá? Eles vão falar sobre a casuística ufológica pontagrossense, muita coisa, até coisa que eu não sabia. Eu hoje, antes da live aqui em off, a gente estava conversando e eu fiquei sabendo de várias coisas aí que eu não estava por dentro, né? Então, sem mais delongas, deixa eu chamar meus dois amigos. E gente, aproveite que vocês já estão aí. Quem não for inscrito, se inscreva aí no canal, mete o dedão aí no like, vamos ajudar aqui o canal. Vamos botar o dedão no like, né, meu amigo Dirceu Klemba e Paulo Henrique? Boa noite a vocês dois. Olá, Rodrigo. Olá, todo mundo. Boa noite. Gratidão pelo convite aí, por estar fazendo parte aqui do canal Território Oculto, né? Mais uma vez aí a gente está aí junto falando aí sobre a casuística ufológica pontagrossense, contando um pouco da história da nossa cidade, falando um pouco sobre nossas pesquisas, né? E trazendo a informação séria, a informação correta para as pessoas que estão nos assistindo, e apresentando aí o meu amigo professor Paulo Henrique, que é meu colega de pesquisa, me ajudou muito no caso Carvalho aí, foi uma das pessoas que acompanhou presencialmente o caso, né? Então, junto comigo, não 100%, mas uns 90% praticamente, ele esteve em todos os momentos junto comigo, fazendo a pesquisa de campo, fazendo as interpretações lá dos casos e tudo mais. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rodrigo, boa noite, professor Klemba. É uma alegria imensa para nós aqui de Ponta Grossa estar participando do canal e do Rodrigo. Cara, a gente fica muito feliz mesmo pelo convite. E estamos aí para dizer tudo que está acontecendo, tudo que já aconteceu no passado aqui em Ponta Grossa, mostrar aí para o pessoal que casos ufológicos em Ponta Grossa não é de hoje que está acontecendo, não é só no caso Carvalho, mas tem muita coisa para a gente falar. Como diz o Rodrigo, mete o dedão no like aí, faz as perguntas e a gente vai estar respondendo tudo que a gente souber para vocês. Beleza. Paulo Henrique, é a primeira vez aqui no canal, muito obrigado, tá? Fico muito feliz de você estar aqui. Dirceu Klemba já é meu velho conhecido aqui, né? A gente já tem além de estar aqui no canal, a gente já tem uma amizade aqui, a gente bate um papo fora das telonas, né? E vamos começar, né? Primeira coisa, eu vou fazer uma pergunta só agora. Paulo Henrique e Dirceu Klemba, os dois professores. Eu vejo que a casuística ufológica de Ponta Grossa chega pouco aqui na região sudeste, né? E eu vejo que não é por falta de estudo, não é por falta de pesquisa, mas eu vejo que as coisas ficam mais aí para a região de vocês. Você acha que está faltando mais o que aí? Você acha que falta interesse das pessoas, da mídia, ou de divulgação? O que vocês acham que está acontecendo? Começa aí, Paulinho. É incrível isso, Rodrigo. É incrível porque nós temos vários casos ufológicos aqui em Ponta Grossa. A nossa região é muito rica de casos ufológicos. A nossa região é muito rica de pontos onde existem vários pontos de interrogação.
E eu acredito que seja um pouco por causa da mídia, um pouco, talvez, tentando acobertar um pouco as coisas que acontecem aqui em Ponta Grossa. E eu acho que é através dessa forma, desse bate-papo, você aí, nós aqui, que a gente pode divulgar mais o que está acontecendo aqui em Ponta Grossa. Acredito que seria hoje em dia a forma mais fácil de divulgar, porque até nós temos grande dificuldade da mídia, até mesmo aqui em Ponta Grossa mesmo. Entendi. Eu comecei com essa pergunta, Odisseu. Então você vai falar agora, porque tem um porquê que você trouxe uma apresentação de slide aqui pra gente, que eu fiquei de boca aberta. Eu gostei pra cá nos recortes de jornais. Então eu acho que o pessoal também não tinha visto ainda esse material. Então é uma oportunidade de ouro aí pro pessoal ver e começar a estudar, ir atrás, né, dos casos aí, né, Odisseu? Com certeza. Ponta Grossa é um local assim que a gente tem uma grande quantidade de casos, né, que estão em estudo e que podem ser estudados ainda, né. A gente tem vários casos abertos aqui na cidade, tem bastante gente que pesquisa ufologia aqui, alguns mais sérios, outros mais dentro de mais assim, por hobby, né. Mas nós temos vários ufólogos aqui na cidade e a gente está reunindo hoje. Eu comecei a estudar ufologia em 2015, passei por uma experiência muito bacana, né? Quer dizer, não sei se foi bacana, não foi, porque eu ainda não estudei sobre esse meu caso, né? É um caso que eu pretendo estudar sobre a minha vida, né? Também, né? Em 2015 para cá eu cheguei à decisão assim, olha, eu topo entrar nesse ramo de estudo de ufologia, mas eu não quero fazer igual aos outros, eu quero fazer algo diferente. Eu quero criar material que possa ser utilizado como fonte de pesquisa para outros pesquisadores. Então esse foi o meu propósito desde então. Eu acabei me afastando do grupo que eu tinha conhecido. Fizemos algumas vigílias juntos com eles, foram bastante legal. Vou mostrar alguma coisa hoje aqui, até. Inclusive, a gente tem foto de nave até nessa vigília aí, né? A gente encontrou. Foi interessante tudo isso. Então, quer dizer, a chance do grupo ter sido abduzido nesse dia dessa vigília foi muito grande. A gente não sabe. Então agora o que é o objetivo? A gente nós começamos assim fazendo estudo de pequenos casos, de repente do nada surge o caso do Carvalho nas minhas mãos como algo assim presente, né, como se fosse um presente divino nas minhas mãos, onde eu pude acompanhar desde as primeiras horas. Depois, com o passar do tempo, aí conheci além do Paulinho, do professor Jefferson, que infelizmente hoje o professor Jefferson já faleceu, né, que me passou muitas informações importantes a respeito do caso, inclusive que esta não é a primeira vez que acontece o caso em Ponta Grossa, mas sim a terceira vez que houve um registro de criaturas semelhantes terem aparecido em Ponta Grossa, porém ele não me deixou nenhum material que comprovasse essa informação que tinha no passado, né, mas segundo ele essas informações estão registradas nos Estados Unidos, nos atos de registros lá, onde se guarda essas informações, né? E aí ele me passou várias informações, inclusive informações assim que eu passei para ele e falou assim, nossa, isso aí bate com a descrição do caso de Varginha completamente, principalmente no caso das membranas dos dedos, assim, né? Porque no caso Varginha, por exemplo, não tem nenhum local que diz que os seres tinham membranas nos dedos, nem nos pés e nem nas mãos. Mas no registro lá que consta lá nos Estados Unidos, lá consta que tinha membranas entre os dedos. Essa fonte é o Jefferson, né? Essa informação é do Jefferson. Mas tem que deixar claro aqui que ele não me trouxe nenhum material, não me passou nenhum material que pudesse comprovar essa informação, que é uma informação repassada por boca, né?
E aí a gente tá estudando esses casos. Hoje a gente tem bastante relatos, né? O Paulo aí sabe a quantidade de relatos que a gente tem. Né? Vou mostrar aí a quantidade de relatos que a gente teve só em fevereiro, né? Agora, por que Ponta Grossa ainda não é uma cidade conhecida? Mas eu lembro assim que alguém falou lá no início do caso que Ponta Grossa poderia ser a primeira cidade do mundo a provar a existência de criaturas intraterrenas ou extraterrenas. E parece que isso está se comprovando. Né? Parece que isso está acontecendo. A gente fez procedimento a publicação do caso, né? Foi publicado no dia 11, saiu na revista UFO, né, uma notícia a respeito, com link para o relatório final, que deu 36 páginas aproximadamente. Eu tenho aqui, eu baixei aqui para ver. Então e a gente coloca até inclusive algumas possibilidades de questionamentos a serem levados em consideração lá com o caso da morte, por exemplo, do soldado Marcos Schrezer. Né? Eu posso até estar falando sobre isso durante a live. Então, falta de... Legal, muitas vezes as pessoas não vêm para Ponta Grossa aí, não sei qual o motivo, né? Mas a gente tem bastante casos aqui e nós estamos aproveitando esse espaço que para nós está sendo ofertado. Nós vamos tentar colocar isso tudo de alguma forma técnica, de alguma forma científica. Isso que o Klemba falou, Rodrigo, é uma coisa muito legal, muito importante até a gente destacar, porque a nossa equipe hoje que nós temos, que é eu, que é o professor Klemba, nós temos o Giovanni, que é um professor de geografia, que também faz parte da nossa equipe, nós temos o Paulinho, tínhamos o Jefferson. Então, assim, hoje nós temos uma equipe muito boa, muito bem estruturada para fazer um trabalho sério e um trabalho de transparência total. Né? Eu tenho minha formação biológica, o Klemba tem a formação dele química, então todo o nosso conhecimento, o Giovanni com conhecimento de geografia, o Paulinho com o seu conhecimento, o Jefferson, né, que tinha lá o seu conhecimento e foi muito útil para nós. Então, assim, faz com que a nossa equipe tenha uma força muito grande e fazer um trabalho com o que a gente fez do caso Carvalho, que é um caso, assim, o modo de pesquisa que foi feito um modo de pesquisa para que outras pessoas, muitas vezes, criticassem o nosso trabalho, mas não tinha base nenhuma para crítica. E nós tínhamos toda a base para justamente derrubar essas críticas. Eu acho que é isso que fez a diferença e está fazendo diferença hoje no nosso trabalho. Entendi. Gente, desculpa aí que eu tô com uma gripe danada, não tem jeito não, tá? Até eu tava correndo aqui, a gente tava conversando antes sobre isso. Deixa eu só dar um recadinho antes que eu me esqueça. Disseu, eu fui cobrado essa semana. Sim. Uma pessoa, não vou citar nome, não sei o quê, mas que eu não estava dando importância no caso. As pessoas não entendem, seu e Paulo, que a gente tem a nossa vida também, né? A gente faz, na verdade, a ufologia pra gente é um hobby, e tem gente que não, que também só vive da ufologia, mas eu, Rodrigo, eu tomo conta dos meus pais idosos e doentes. Então, eu tenho uma vida. Então, me cobrar, eu falei, não, tudo bem, você que sabe, cara. Eu já ia pegar o caso dele, né, porque é o tempo. Então, para as pessoas saberem, eu vou avisar, então, para as pessoas saberem que a gente tem uma vida também, que a gente... Eu fazia live, eu comecei a fazer um live 7h30, passei para 8h30, agora eu já estou em 9. Porque antes eu não consigo ficar livre antes de 9 horas da noite. Então por isso que eu estou fazendo live às 9 horas da noite. Então é para as pessoas saberem que a gente tem uma vida. Só isso. Exatamente. Esse recado. É importante, né, Rodrigo, a gente dizer para as pessoas que as pessoas acham assim que a ufologia é a alma do negócio dos ufólogos, né? Primeiro, eu gostaria de dizer assim que o ufólogo precisava ser redefinido, certo?
Porque o que o ufólogo faz? Ele observa o que? Objetos voadores não identificados. Isso é o papel da ufologia do ufólogo. Né? Então eu sempre procuro dizer o seguinte: nós somos pesquisadores de atividades alienígenas e anômalas. Certo? Por que é isso? Porque nós estamos preparados, ou estamos sendo preparados, para a gente fazer pesquisa com qualidade. Certo? Não é simplesmente você olhar uma luz no céu. O Paulo, esses dias aí, tem um exemplo bem clássico aí, né? O Paulo estava na casa dele. Não sei se foi dessa janela, Paulo, que você avistou, ou foi da outra? Foi dessa. Ele avistou Sirius. Certo? Só que naquele momento que ele avistou Sirius, ele estava mudando de cores. Né? Então ele ficava vermelho, ficava azul, ficava amarelo, ficava roxo, ficava laranja. Certo? Ele estava muito intenso, sabe? Muito intenso. Ele ligou para mim, ligou para todo mundo. O que a gente fez? Isso era quase 11 horas da noite. A gente entrou em contato com outro pesquisador aqui na região. Ele já colocou, já instalou, ele estava com o telescópio próximo, já posicionou o telescópio, já observou, era Sirius. Então, peraí, mas o que está acontecendo? Então, a variação atmosférica, ela produz a difração da luz. E essa difração da luz ocasiona essa mudança de coloração. Então isso aí é uma coisa que muitas vezes as pessoas veem: nossa, estou vendo um OVNI. Não é bem assim. Nem tudo que você vê é OVNI. Então as pessoas acham assim: o cara é pesquisador de ufologia, ele tem que obrigatoriamente provar que era um OVNI e dizer que era aquele OVNI. Não é isso que a gente precisa. Nós precisamos investigar de maneira correta. E se for, será? E se não for, não é. Isso mesmo. Aí eu digo assim: mas então você perdeu. Não, você não perdeu o serviço. Por quê? Você tem que entender que você está trabalhando com pessoas leigas. Certo? Aqui no chat, por exemplo, tem várias pessoas que trabalham com pesquisa de OVNIs e que levam muito a sério. Certo? Eu tô vendo aqui. E elas sabem muitas vezes: poxa, qual é o maior sonho de uma pessoa que trabalha com ufologia? É ver, testemunhar, testificar, registrar algo que seja anômalo, algo que prova, olha, provei. Mas tem muito pesquisador que o dia que encontrar um extraterrestre na frente, ele vai correr, ele vai fugir, ele não vai saber o que fazer. Certo? Por quê? Né? Essa é a questão. Você tem que estar preparado tanto emocionalmente, tanto fisicamente, tanto com conhecimento para isso, né? Para você poder falar com qualidade. Isso é o que a gente vê pouca gente fazendo, né? Infelizmente, não é uma crítica, seria uma crítica construtiva, né? Então está na hora da gente começar a pensar, gente, está na hora da gente pensar do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, trazendo... beleza, não é? Beleza. Mais um caso que a gente vai tocar. Outro dia a gente estava aí com um caso aqui na cidade de uma pessoa que ela sempre vê OVNIs por ali, fotografa e manda pra gente. É uma testemunha confiável, né? É uma pessoa confiável no sentido das informações. E ela falava assim: durante uma semana, no dia eu tô vendo uma bola metálica no céu por volta das 17 horas. Tá sempre na mesma posição. E aí ela disse que estava na altura do Jardim Carvalho, tal, andei lá. Então ela não tinha uma boa noção. Falei: bom, cheguei um dia, eu vou lá ver o que está acontecendo. Fui lá na casa dela, né? Olhei, na hora eu já vi o que era. Tava lá a bola metálica, estava lá no céu, realmente estava lá. E o que chamou a atenção foi que era Vênus. Porque Vênus estava com bastante visibilidade, então 17 horas da tarde ele estava aparecendo com muito brilho. Então ele parecia só uma bola metálica no céu. Né? E isso aí a gente esclareceu o assunto, acabou. Né? Então é importante a gente ter essa questão, né, dos dois lados, assim. E
conversar, falar a verdade, porque isso dá credibilidade. Sabe, Rodrigo, eu sempre comento com o Dirceu, até no fórum que a gente teve, foi o primeiro fórum, né? Que a gente que até o Dirceu que promoveu. Ó, gente, vou pegar um pouquinho de água, ó, um pouquinho de água. Só assim, tá? O pessoal pensa aí que eu boto, eu vou aqui, ó, já deixo 2 litros de água aqui, não é nem mais 1 litro. A gente faz, eu com o Dirceu, Rodrigo, a gente faz muito trabalho de campo, sabe? A gente faz muito trabalho de campo e os lugares que a gente vai, para você ter uma ideia. Esse dia a gente foi num lugar fazer um trabalho de campo, a gente andou 1 quilômetro e 600 metros, a gente levou 3 horas, cara, para andar 1 quilômetro e 600 metros, porque era um mato completamente fechado onde a gente estava para fazer esse trabalho de campo. E eu sempre brinco, sabe, Rodrigo, comento com o pessoal, eu gostaria que várias pessoas estivessem junto com a gente, porque o que eu com o Dirceu a gente discute, cara, a gente discute muito, cara, e é incrível, mas assim, a gente discute de forma respeitosa, mas assim, a discussão nossa é para justamente a gente ter certeza daquilo que a gente está falando. O Dirceu às vezes fala uma coisa e fala, ô Dirceu, eu acho que não é assim. Às vezes eu falo alguma coisa e o Dirceu fala, ô Paulo, eu acho que não é assim, eu acho que você está meio viajando. Então, mas para que a gente fala isso? Porque assim, todas as nossas pesquisas, a gente toma muito cuidado, a gente presta muita atenção antes da gente levar a público alguns casos, para que justamente não tenha esses pontos de interrogação, não esteja, eles estão inventando, etc, para que não tenha isso. Então, a nossa base sempre é uma base para estar muito embasado naquilo que a gente vai falar, entendeu? Só para você ter uma ideia sobre essa pesquisa que eu e o Paulo estamos à frente aí, fazendo juntos, e tem mais uma equipe junto com a gente, né? Se a gente conseguir comprovar isso que a gente está falando, certo? Isso que a gente está buscando, vai ser uma descoberta, assim, digamos assim, uma descoberta milenar, certo? Milenar, e que no Brasil a gente ouviu falar que existe um caso de algo parecido no Brasil apenas. E nós podemos estar aí descobrindo um segundo caso. Então, quer dizer, é uma pesquisa assim que vai ser muito importante para a gente. Assim, de tamanho assim, do caso Carvalho, talvez até um pouco maior. Mas isso ainda nós estamos investigando, então não podemos falar nada sobre isso para não estragar. Deixa eu só dar o meu boa noite aí pro pessoal que chegou depois. O Breno chegou aí depois, tá? A Cida Vidotti também chegou depois, tá? A Dona Vilma Amazônia, ô Dona Vilma, a caçadora de órgãos. Pessoal, vamos lá no canal da Dona Vilma, vamos ajudar. Já está começando a melhorar um pouquinho as visualizações do canal dela. Ela perdeu aí 1000 horas de conteúdo. Vamos ajudar ela aí, gente. Quem passa um ano, né? Pessoal, o YouTube tira, né? Eunice também já falei, né? Deixa eu ver mais quem. Curitibano chegou aí, um abraço, Curitibano. Tatiana Camargos também chegou, um abraço, minha amiga, tá aqui, muito obrigado. Cristiane Edith, um abraço, obrigado aí. Ela não conseguiu entrar no chat na última vez. Gente, quem estiver vendo aí a live e não conseguir estiver falando no chat, escrever no chat, tem 2 motivos. Um é porque você não está logado na sua conta do Google. Você tem que estar logado na conta do Google e automaticamente fica logado na conta do YouTube. O YouTube só deixa você escrever se você estiver logado. E a segunda coisa é que o chat aqui é para os inscritos. Acho que não custa nada se inscrever no canal. Então está fechado para as pessoas inscritas. É de graça, não custa nada, é só botar o dedinho, pim, pronto. E como dar o like também. E aproveitando aqui, o Valentim fala assim, ó: para a maioria das pessoas, ufólogos são vistos como um ET, como um ser que está fora dos padrões da sociedade. Infelizmente, não é valorizado. Exatamente isso, né? Sempre foi vista, né? O próprio sistema colocou as pessoas que têm esse perfil ou que são contatados. Hoje a gente fala que são contatados, né?
como pessoas que estão fora da casinha, mas hoje não. É assim, a pergunta que me fizeram você está preparado para isso? Eu preciso dizer que sim, né? A partir do momento que eu tomei a decisão de investigar, eu tenho que estar preparado também com as piadinhas, as pessoas que vão dizer que a gente é meio doida, as pessoas que vão tirar sarro da gente. Mas eu não me preocupo com isso, né? Eu não tenho nenhuma preocupação com relação a isso. Estou fazendo o meu trabalho com seriedade, como qualquer outra questão científica, e isso é muito importante. E onde é que a gente quer chegar? A gente quer chegar na parte da ciência. E a gente sabe o quanto a gente é valorizado aí, né? Então, a gente sempre está recebendo lembrancinha, ó, que tá aparecendo um pezinho aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Mandaram. Ó, tá aparecendo só o pezinho aqui, né? Mandaram um presentinho pra mim aqui, tem quase 1,5 metro de altura aqui. Presente, né? O Paulo já viu, né, Paulo? Já. Ô, Valentim, deixa eu só fazer um comentário bem rapidinho, Dirceu. As horas estão passando. Boa noite, Valentim. Cara, eu concordo plenamente com você. Concordo plenamente com você o que você disse. E eu sempre comento o seguinte, Rodrigo. É engraçado que hoje, para você ter uma ideia, o Vaticano tem um telescópio super potente dentro do Vaticano para estudar sobre casos ufológicos. Então, assim, eu sempre brinco com o Dirceu, né, quando o Dirceu fala sobre a questão do valor que deveria dar, e eu sempre falo assim, não, nós somos os loucos. Mas se a gente for pensar hoje, existem vários outros departamentos, várias outras religiões de grande força que estão estudando casos ufológicos. Então, tocar o nosso barco para frente, e eu confirmo tudo que o Dirceu falou. A gente não tem nada para esconder, estamos fazendo um trabalho sério, um trabalho de transparência, e a gente vai comentar sobre alguns casos que aconteceram, né, aqui em Ponta Grossa. O Dirceu vai passar aí, e é como eu falei para você, isso aí para mim, para nós, só faz com que nos dê mais força para continuar os estudos. Isso mesmo. Tá? Deixa eu só botar um adendo aqui, antes que vocês comecem. As 1.000 horas que Dona Vilma perdeu, não foi que tiraram nem apagaram, não. É porque depois de um ano, o YouTube já não considera aquelas horas para a monetização do canal. Então foi por isso que ela perdeu. Não, que eu estou vendo aqui, que o Curitibano falou, então o Curitibano, ela perdeu porque passou um ano. Tá? E um abraço aqui, quem chegou, meu grande amigo Wilson Sampaio. Eu tô vendo aí os bonequinhos aí. O Wilson Sampaio. Wilson Sampaio, da sua live eu não saio. Eu não sei cantar igualzinho o pessoal canta, não, que ele tem uns amigos que gravam umas músicas pra ele. O Cabeça Branca também eu vou gravar, eu tenho a música aqui, mas depois eu tenho que ver se não tem nenhum problema de colocar, depois eu boto. Mas o Wilson Sampaio é meu grande amigo, também tem um canal, quem quer saber de YouTube, das regras, hoje em dia, para todo mundo, serve para todo mundo aí, quem quiser saber das regras do YouTube, vai lá no canal do Wilson Sampaio, vocês vão ver tudo lá direitinho, mastigado direto ao ponto. Não é propaganda que eu faço, nem me paga, não faz nada. É isso que eu faço porque quando o canal é bom, eu corro atrás, eu ajudo, eu faço tudo. Ele também não faz questão, ele bota minhas lives, então quer dizer, gente, aqui é amizade entre canais. Isso que é importante, né, Dirceu? Que falta muito na ufologia, né? Com certeza. Mas vamos trazer, vamos aí mostrar um pouco do PowerPoint aí. Quem tiver pergunta aí, pessoal, fica à vontade aí, pode fazer as perguntas. Eu vou fazer aqui, vou falar um pouco assim, rapidamente, sobre Ponta Grossa, sobre os principais casos registrados em jornais, os principais casos que a gente estuda, e depois vou terminar com o caso Carvalho e os casos aí que aconteceram nos últimos
nos últimos dias aí, tá bom? E o Paulo vai me ajudando aí na medida do possível. Bom, começando aí, casuística ufológica dos Campos Gerais. Bom, Ponta Grossa já é um mistério pela sua criação. Ela foi levada à freguesia no dia 15 de setembro de 1823 e foi escolhido um local no alto da colina, perto do caminho das tropas, olha aí uma informação importante, para a construção de uma nova capela, em homenagem à Senhora Santana. Então aí já começa o mistério, né? Primeiro, a origem da cidade está dentro das Seis Marias, né? Então, no Paraná teve as Seis Marias, e aí o que aconteceu? Dom Pedro, sabendo sobre uma história, né, que tinha relação aquele alemão que tinha lá o Nazis, né, que ele usava uma parte da tubulação que existia na cidade, uns túneis, né, porque a Ponta Grossa tem vários túneis fabricados ou naturais. Esses naturais são oriundos de um vulcão que entrou em erupção há mais de 2 bilhões de anos em Goiás, na região de Goiás lá, e essas lavas chegaram até aqui e formaram esses túneis aí que nós temos hoje aí. Então, Dom Pedro I, sabendo disso, quando veio para o Brasil, né, então ele já foi atrás dessas informações. Mas como que ele ia chegar em Ponta Grossa e dizer lá para o público, olha, eu estou atrás dos túneis? Não. Então ele criou uma história, olha, eu vou levar para Ponta Grossa, para a região de vocês aí, uma nova capela. Então decida aí em qual das fazendas vai ficar. E os fazendeiros brigaram, né? Porque a cidade começou lá na região de São Jorge, onde tem a primeira igreja, né, da época, que foi também 1723, tem 300 anos, que é a Capela Santa Bárbara. E então ele ia trazer a segunda igreja para uma dessas fazendas. Como os fazendeiros não entraram em acordo, eles resolveram soltar um casal de pombos. E aonde os pombos sentassem, ali seria erguida a capela. E sentou aqui no meio de um matão, no meio de um barreiro, era um banhadão, da cidade era um banhadão, era um negócio de pedras, assim e tal. Essas pedras foram retiradas para fazer a construção da ferrovia mais tarde e tudo. Então tem uma longa história aí. E ali se construiu. Tanto que Dom Pedro mandou trazer uma imagem de Senhora Santana de Portugal. E ela foi restaurada recentemente e vai ser colocada agora na parte mais alta da catedral. Então a catedral tem a mesma idade da cidade de Ponta Grossa. Tanto a catedral quanto a cidade foi fundada por Dom Pedro I. E esse é o primeiro mistério, né? Então aí está a região dos Campos Gerais, fazendo divisa com São Paulo, né? E composta por 19 municípios. Ponta Grossa e a ufologia, ela sempre esteve ligada muito assim, ligada mesmo. Os primeiros casos, né, nós tivemos aí relatados em jornais, e isso faz parte de uma pesquisa realizada por uma professora, Maria Isolde Waldman. Ela realizou essa pesquisa e saiu em um capítulo de um livro bastante conhecido dos anais aqui da cidade. O primeiro caso registrado, só que não temos imagem, foi em 1917. Mas nós tivemos em vários casos aí, 52, 54, o próprio jornal que está aparecendo de 54. E aí a gente tem vários relatos, olha, eu vou passar algumas coisas aqui bem rápidas, né, onde vai falando aí sobre os discos voadores na cidade. Os grupos de pesquisadores aqui, tudo, os ufólogos, né, esquadrilha de disco voadores, Ponta Grossense fotografa disco voador, ufólogos faz vigia no Alagados, disco voador avistado em Ponta Grossa, avistamento lá em 1952 também, mais um aqui, disco voador nos céus de Ponta Grossa, Jornal da Manhã de 1954, esse jornal existe até hoje. Depois, então esses são alguns dos casos aí que a gente tem, alguns dos casos registrados em jornais, né?
Depois, em 93, nós temos a história dessa pedra. Essa pedra é uma pedra interessante porque... Um comentário, Dirceu. Sim. Sobre o que o Dirceu falou sobre os túneis, existem fotos antigas aqui de Ponta Grossa, tá? Fotos antigas de arroios que passavam pelo centro de Ponta Grossa, onde hoje não existe vestígio nenhum desse arroio. Ele está tudo foi canalizado. Então, assim, existem provas sobre esses arroios. A questão também que o Dirceu falou sobre Dom Pedro I, o que é estranho, que é muito engraçado, que em 1885, 86, Dom Pedro II também esteve aqui em Ponta Grossa para inaugurar um marco. Ele veio para cá só para inaugurar um marco. Que assim, pensando bem, não teria o porquê ele ter vindo, né, só para inaugurar apenas um marco, e ele foi para o Rio Grande do Sul. Então, são casos, assim, são relatos que a gente tem que realmente, às vezes, botam um pontinho de interrogação aí na nossa pesquisa, né? Exatamente. Vamos a... Bom, essa história dessa pedra aí aconteceu um fato em 1993, hoje a gente já sabe o que aconteceu. Foi uma abdução, né? E este abduzido recebeu como presente uma pedra. É uma joia. Essa joia, ela veio, na época ninguém conhecia muito sobre ela. Eu fui uma das primeiras 20 pessoas a pegar essa pedra em mãos. Ela era bem mais escura, ela tinha uma cor bem verde musgo. E fui eu que acabei identificando a presença dos mapas que tem nela. Então, conforme você ia girando a pedra, você ia vendo os mapas. Nós temos aqui, por exemplo, um mapa que se assemelha à região de Ponta Grossa. Só para a galera entender, essas 3 fotos é a mesma pedra, pessoal. É a mesma pedra. É a mesma pedra. Exatamente. Ela tem mais ou menos ela tinha na época 2,202 kg. Agora, o que chama a atenção é a precisão do mapa do Paraná. Olha, aqui a região do litoral, os primeiro, segundo e terceiro planalto, aqui, ó, tudo, o relevo, assim, é muito interessante. Outra situação aqui, você pode comparar aqui a questão da região dos Campos Gerais com a região aqui da Pedra, ó. E daí tem essa parte escura aqui, ó, que ninguém sabia o que era, foi um mistério que eu consegui desvendar ano passado. É a bacia do Rio Tibagi. E o interessante foi que quando apareceu essa história, o cara falou assim, essa pedra foi encontrada no Rio Tibagi. Poderia até ser. Se a gente jogasse geologicamente, essa pedra ela teria por baixo 2 bilhões de anos, certo? Ela seria do glacial, e ela teria se deslocado aqui pela presença de gelos, certo? Como a gente sabe que... É bom comentar o pessoal, porque a gente está falando com várias pessoas que não são aqui do Paraná, né? Quando o Dirceu falou que é primeiro planalto, segundo planalto e terceiro planalto, o Paraná, aqui na nossa região, ela é dividida em 3 planaltos. Então, o litoral, a parte ali próximo de Curitiba, ela é o primeiro planalto. Aí, mais para o meio do mapa, como fica um pouco mais elevado, é o segundo planalto do Paraná. E aí, mais para o fundo, para o lado ali de Foz do Iguaçu, quase a divisa, aí ela já é o terceiro planalto, tá? Que é justamente o que dá para identificar nessa pedra. E quando o Dirceu falou sobre o Rio Tibagi, o Rio Tibagi é um dos maiores rios que tem na região do Paraná, que é o Rio Tibagi, sabe? Exatamente. Aqui foi quando eu comecei a fazer as pesquisas com o pessoal, e aí tem dois pesquisadores, 2 ufólogos aqui de Ponta Grossa, né? Essas fotos aqui elas estão no site da internet, no auppg.wordpress.com, certo? Estão lá. Então, nesse dia aí, que foi em janeiro de 2015, nós fomos fazer um trabalho de uma investigação que uma pessoa falou que tinha visto uma nave. Nós fomos naquele dia
E, para nossa surpresa, foi que a gente gravou alguma coisa, filmou alguma coisa que dava para ver no negativo. Então a gente voltou uma semana depois naquele local e a gente viu que estávamos muito próximo daquele objeto. E de lá nós fomos para outro lugar. E nesse outro lugar, até 9 horas não aconteceu nada. Daí, a partir das 9 horas, começamos a ver objetos voadores não identificados assim, no horizonte, que passava e subia. Foi registrado 21 naquela noite, das 9 até 11h30 da noite. E quando foi ali por volta da meia-noite, das 11 horas, mais ou menos, ao olhar as fotos, começamos a ver que tinha essas coisas assim, essas marcas aí, né? Primeiro foi encontrada essa. E aí, no outro dia, foi encontrada essa foto aqui, que chamou bastante atenção. Eu lembro muito bem desse momento, porém não lembro desse feixe de luz aqui. E nem essa foto aqui parecia, também foi um mistério, que ninguém sabia o que era. E, na verdade, ainda há controvérsias do que pode ser. Mas, o que a gente descobriu que isso aqui são restos de plasmas deixados por uma nave espacial. Certo? Então, quer dizer, a chance de a gente ter sido abduzido nesse dia aqui, ou ter tido um contato, é muito grande. Foi muito grande. Vocês tiveram algum lapso de tempo? Nós tivemos lapso de tempo. Nós saímos desse local 11h30 da noite. Do local onde nós estávamos até entrar no bairro, que é a estrada de chão, dá 8 km. Certo? Do local onde começa asfalto até onde eu fui deixar o menino, dá mais 12 km. E do meu retorno desse local até a minha casa, onde eu morava na época, dava mais 15 km. Certo? Então, a gente saiu desse local, fui até na casa do Juliano, no caso aqui, né? Depois eu deixei o outro que estava com a gente e deixei este aqui por último e fui para minha casa. Eu cheguei em casa, era 3h30 da manhã. Certo? E sem parar. Foi o tempo assim de parar, deixar a pessoa e continuar a viagem. Interessante. Então houve esse lapso temporal. O tempo se ajustou. Essas imagens aqui, né, essa principalmente, foi por volta de 7h30 da noite. Agora, o que a gente encontrou também? Nós encontramos essa imagem aqui, ó. Se você olhar essa imagem e comparar com essa imagem que nós temos aí, ó, na verdade o que foi feito essa imagem aí foi girada, foi girada 90 graus à direita, porque ela estava assim, ó, nessa posição. Aqui, ó, é a base, seria a parte onde está o mato, a base do solo, tá? O solo estaria aqui. Então ela estaria de lateral. Isso aqui, a impressão que a gente tem que é uma estrutura de uma nave. Não sei se vocês concordam. O pessoal que está aí no chat aí, vocês concordam ou não? Isso aqui poderia ser uma nave? Eu ia comentar sobre isso. Eu estava vendo assim, e só que eu não tinha um ponto de referência. Aí você falou que aí seria um mato, né? Aqui, ó, aqui seria o solo. Então aqui estaria a parte coberta do mato, assim, em relação à imagem. Lógico, isso aí foi aumentado pra caramba, né? O que eu tô vendo aí, primeiro, é um círculo, um pedaço de um círculo perfeito, né, que tá dando pra ver aí. É bem interessante, tá, Odisseu? Bem interessante. Se a gente compara com essa aqui. E antes fala que é não sei o que, não tem nada aí natural que faça isso aí não, tá? Uma curva no isso céu. Isso aqui no ar, a gente poderia dizer assim, pode ser um meteoro. O meteoro não faz curva. Não faz curva, é reto. Depois nós temos aqui, ainda mais essa aqui, né? Essa imagem aqui dessa. Isso aqui não tem nada lá, que não tinha nada. A gente voltou no outro dia lá pra gente verificar. Não achamos nada. E o local que foi feito essas fotos
Rodrigo, é um breu, cara. É um breu, não tem poste de iluminação, não tem. É um local que tem uma pedreira, então, assim, não tem nada de iluminação, não tem poste, não tem nem casa próxima desse local, entendeu? Entendi. Essa é uma dúvida que a gente tem aí. Não temos como afirmar e nem como não afirmar nada, né? No magnetrômetro apareceu alguma coisa, algum registro de alguma coisa? Nós não temos Não tinha, equipamento, né? Na época, isso foi 2015. Ah, tá. Né? Isso foi 2015. Foi tudo no mesmo dia desse evento aí. Entendi. Tudo isso aqui aconteceu no mesmo dia. Mas sabe, Rodrigo, você tocou num assunto que é bem legal que você tocou aí agora. Eu e o Dirceu, nós sempre vamos nesse local, né, onde teve esses avistamentos, e ali tem alguns pontos de energia que é diferenciado, tá? Hoje a gente já conseguiu medir lá e tem alguns pontos exatamente nesse local que o campo de energia é diferenciado, ele não é normal, sabe? É uma coisa que tem que levar em conta. Sim. Aí tem o raio-x de um dos integrantes, né? Que apareceu duas coisas aí, duas anomalias na cabeça, né? Que ainda não se sabe o que é. Então você tem aqui, ó. Primeiro você tem um ponto aqui e você tem um ponto aqui, ó. São duas anomalias. São interessantes. Existe uma cicatriz nesta região da cabeça. Existe uma cicatriz de um corte lateral nessa posição assim. Me fez agora lembrar do caso lá do Rancho Skinwalker, tá? Que teve um dos integrantes da equipe teve isso daí também. No caso nosso ali foram 2 integrantes que tiveram algo parecido. Aqui foi uma análise de agroglifo que aconteceu ali na região de Chupinzinho, que eu acabei fazendo um relatório sobre esse caso. Depois saiu em 2015 um agroglifo aqui em Prudentópolis, que está a 100 quilômetros da gente aí. Não fomos até esse local para analisar. Depois, no ano seguinte, 2016, novamente mais um agroglifo. Esse bastante conhecido aí, inclusive faz parte de uma capa de um livro, né, de um escritor aí da área de ufologia. A questão é a seguinte: quando o pessoal fala sobre agroglifo, eu digo assim, agroglifos são verdadeiros, certo? Porque eles estão na plantação, o problema é quem fez, né? Se a gente pegar esse agroglifo aqui, ó, se eu pegar com o Paulinho aí numa plantação, em meia hora eu faço a gente faz um agroglifo desse aí. Eu só preciso um pedaço de madeira e um pedaço de corda. Meia hora a gente faz um agroglifo desse, é muito fácil de fazer. Agora, existem agroglifos que trazem informações, tem aquele exemplo lá de Shubelton, né, que é um agroglifo bastante conhecido, onde traz uma resposta pra gente, né. Depois teve aí um casal tem esse caso aqui, é um caso bastante interessante, né, é um caso antigo, que é um casal que saiu para passear e foi abduzido. Acharam o carro deles depois de uns 10 dias, num lugar de difícil acesso, e depois de 30 anos eles reapareceram na casa. Para eles, a intenção deles, eles passaram uma noite fora. E esse caso pode ter a ver com essa notícia aí publicada em 54. Pode, não quer dizer que tenha. Então é só uma hipótese. Nós tivemos aí em 2022 mais um caso de abdução. Aqui, uma semana antes do caso, teve um registro no mesmo local, onde uma pessoa viu uma espécie de um dinossauro sobrevoando, passando por cima da casa deles. A gente investigou o caso, sim, pode estar sendo um fato de criptozoologia, onde a pessoa vê, mas os demais não verem, né? É uma energia etérea que aconteceu, então, relacionada à criptozoologia. Mas uma semana depois houve esse caso da abdução.
Pela quantidade de informação que a gente recebeu da testemunha, ela teve uma abdução atemporal de 1 segundo aproximadamente no volante, e elas conseguiram ver a nave se desintegrando no espaço, ainda quando elas retornaram. Então isso foi uma coisa interessante, mas elas optaram em não pesquisar mais o caso, e elas resolveram entender como se fosse uma questão bíblica, religiosa na vida delas, e assim elas entenderam e estão tão bem com isso. Então, tranquilo. Isso aqui é em Vila Velha, uma igreja que tem lá bastante conhecida, que eles estão querendo demolir essa igreja agora, porque é uma área do Estado, e segundo a legislação o Estado é laico, então não pode ter igreja. Então está sendo feito aí um clamor aí para que as pessoas, para que seja feito um tombamento histórico dessa igreja aqui. E uma das fotos minha pegou um disco voador lá no fundinho lá, um OVNI lá. Aqui no fundinho. Tô vendo o ponto. Oi? Vem aqui, ó. Tô vendo o ponto, eu tô vendo aí e você ampliou. Isso. Isso foi algo interessante. Esse aqui foi um caso que passou aqui por Ponta Grossa, mas eles conseguiram filmar lá em Curitiba. Aqui alguns exemplos de túneis construídos ou naturais, né? Esse não sei de onde que é, não supõe-se que tem um parecido com esse na região central de Ponta Grossa, e esse daqui é a Caverna Olho d'Água, uma passagem que tem lá. Eu já passei 2 vezes por ela. Aqui está 2 estruturas que estão debaixo do centro da cidade de Ponta Grossa. Aqui era o antigo Cine Império. Nesse local aí existe uma lenda, não estou fazendo aqui nenhuma afirmação, por favor, é uma lenda, deixar claro isso, que o Raul Seixas pode ter sido assassinado aqui dentro, certo? Então isso é uma lenda. Entendi. Isso é lenda, gente, por favor. Antes que você... Vamos parar rapidinho aqui, que tem uma pergunta aqui, falando só porque senão vai perder. A Edith Cristiana Edith, ela pergunta: eles apareceram 30 anos depois, mas com a mesma aparência ou 30 anos mais velhos? Com a mesma aparência, né? Na visão deles, na percepção deles, eles tinham passado uma noite fora só. Interessante, cara. Interessante. Pô, 30 anos depois 30 anos. Com a mesma aparência. Na mesma aparência. No caso, eles na época chamou atenção até, e eles chegaram a fazer boletim de ocorrência, uma coisa assim, mas foram jogados como doidos, como malucos, e foi abafado o caso. A Eunice falou também aqui, ó, que ela conheceu um senhor em STL, eu não sei o que significa, que também tem uma cicatriz na cabeça. Deve ser com relação a essa parte. Né? Tem muita gente que tem implantes e não sabe. Existem vários tipos de implantes. Esse lugar aí que o Dirceu está mostrando, Rodrigo, é um caso muito interessante, porque assim, o cinema que existia aqui, que era o Cine Império, ele funcionou durante anos aqui em Ponta Grossa. Durante anos. De repente, do nada, simplesmente foi interditado o prédio do Cine Império e ficou anos com toda a estrutura do prédio, mas sem ser demolido. Passou anos, o prédio foi demolido, e até hoje esse ponto aí fica no centro da cidade de Ponta Grossa, e não foi construído nada, Rodrigo. Mais de 10 anos que foi demolido, tá? Essa área aí. Hoje eles colocaram alguns tapumes para evitar que as pessoas desçam até esse local, mas assim, não é construído nada, e o Cine Império foi demolido porque existia um abalo na estrutura do prédio, sabe? É um mistério, né, cara? É um mistério que ficou aí, né? Eu adoro isso, mais uma coisa importante é dizer assim, que nesse local aí passam 2 rios canalizados. Um passa sobre o outro, eles se cruzam. Um nasce lá onde é a catedral, e desce lá pro Caso Carvalho, que é um pilão de pedra, e o outro é o Arroio São João, que nasce bem no mais alto da cidade. Parte dele forma um outro rio, que é o Rio Rondinha,
E esse outro lá que vai descer atrás da Copel, que vai formar o Lago do Larias hoje, né? E existem fotos antigas, que é aquilo que eu estava comentando, Rodrigo, que é justamente comprova isso que o Klemba falou, sabe? Ele tá falando aqui, o Valentim tá falando assim, esse caso me lembrou o famoso caso de Quixadá, onde a pessoa voltou depois de um tempo sumido, ele tinha envelhecido, teve até um filme da área aqui. Quixadá é uma coisa interessante, né, gente? Lá em Quixadá, 75% da população já teve contato, e reconhece isso, e os outros 25% não reconhecem que já foram contatados. Né? 100% da população é contratada lá, né? E lá. Eu já entrevistei o Bob Peças, o Coronel Weston, tá? Eu já conheci várias pessoas daquela parte de lá, entendeu? A Lindelane Faustino também, que é próximo de lá. Várias pessoas, e eles falam mesmo, muita gente já teve contato, já teve avistamento. Lá é um caso bem complexo. Lá a gente sabe a história lá. Eu conheço a história ali, o Jefferson, ele me pôs a par da história de Quixadá, né? Ele trouxe informações para mim que, digamos assim, é bom nem a gente comentar muito sobre isso, né? Porque elas são bastante complexas, e são bastante perigosas de serem foram lá. Tanto que quando ele soube que eu ia falar sobre Quixadá, ele na mesma hora ele me ligou imediatamente e me passou as orientações. Né? Passou várias orientações a respeito, várias informações, porque é um caso bastante complexo. Aqui é mais alguns túneis, né? Esse aqui é na região de Uvaranas, esses aqui eu já cheguei próximo deles, né? Não entrei dentro desse daqui, nem desse aqui, porque estava muito perigoso, né? Mas cheguei a uns 5 metros do local para fazer essas fotos. Essas paredes aqui têm em torno de quase 1,5 metro de largura. Esse do meio aí, ele está a uns 10 metros da frente desse aqui, ó. Aqui foi quebrado, certo? Foi quebrado e foi refeito aqui uma reestrutura para passagem de água, esgoto puro, né? Sem tratamento, essa é a grande realidade. Só que esse túnel aqui já foi seco. E uns 15 metros à frente, ele entra à direita, certo? Ele entra à direita e ele está fechado com barras de aço, né? Então aqui tem uma outra estrutura antiga, diziam antigamente que era ponte, mas nunca não era ponte não, é uma estrutura de um resto de túnel. Essa ferrovia foi inaugurada em 1896 e esse túnel quebrado está próximo desse local aqui também. Ou seja, então a grande chance disso aí ter sido explodido antes de 1896, para vocês terem uma ideia. Esses pontos vermelhos aí é onde a gente tem uma noção mais ou menos de onde tem túneis aqui na cidade. E os pontos amarelos são pontos religiosos, tipo matrizes. Igreja matriz, por exemplo. É uma igreja que comanda lá 10 capelas, por exemplo, 10 bairros. Ou então seminários, ou conventos, algo desse sentido assim. Daqui a pouquinho a gente fala, Wilson, sobre a sua pergunta. Deixa eu até falar aqui, Quixadá, essa pergunta, eu já adianto, o relevo de Quixadá já chama muita atenção para eles, porque a parte mineral, né, já tem muita pedras lá que são consideradas atrativas para os extraterrestres, vamos dizer assim. Quixadá, na verdade, é uma cidade autorizada para a exploração extraterrestre. Certo? Entendeu? Lá foi um lugar escolhido. No mundo, acho que são 6 locais ao total. Né? São 6 total lugares. Um lugar é Quixadá. Bom, nós já falamos aí sobre o desinteresse da mídia aí, né? Aqui nós temos um outro caso que é bastante conhecido, em Ponta Grossa estaria dentro de uma investigação
internacional, que era da Operação Storm. Hoje você não acha nada sobre isso, né? Hoje você pode virar aí a pesquisa da internet, você não acha nada sobre essa operação, mas ela já foi, né, nesse vídeo aqui ela mostra uma história bastante interessante, só tem um pedacinho do vídeo aqui, né? E a gente encontrou, inclusive, algumas informações básicas desse vídeo para outros locais. Aqui é uma outra região do Alagados que a gente vem pesquisando, né? Faz parte da nossa pesquisa, minha e do Paulo, é um dos pontos de pesquisa nosso, que a gente quer saber o que era aqui, o que acontecia, né? Então a gente está trabalhando. Aqui é um outro local, é uma pedra. Aqui aparentemente é um portal. Aqui tem uma energia muito grande, uma energia assim que você tem uma ideia. Quando a gente chegou lá um dia lá para pesquisar, nós sentimos cheiro de café nesse local aí, café tropeiro coado. A casa mais próxima estava a 2 quilômetros. Primeira vez que eu fui nesse local assim, eu fui subir atrás dessa pedra aí. Aí dois cachorros começaram a latir em mim. Não tinha nenhum cachorro próximo de mim. Eu voltei para trás e acabou a questão do cachorro. Então, quer dizer, a gente sabe que tem uma energia muito grande. A internet nesse local é muito rápida. E não existe internet a 10 metros dali, não pega nada de internet. Pra vocês terem uma ideia. Você pode responder de novo para o Wilson, para ele saber um pouquinho, que ele chegou depois, que o Wilson está querendo entender um pouco. Ele fala muito pouco sobre o OVNI, ele está aqui tentando entender o fenômeno UFO. A gente comenta. Primeiro, boa noite, Wilson. Boa noite. Prazer estar falando com você. O desinteresse da grande mídia, eu acho que, na verdade, da mídia mundial, né? Não trazer a verdade, não trazer, tentar bloquear um pouco, esconder um pouco das coisas que acontecem, e até a própria mídia, que muitas vezes acaba taxando a gente de louco, né? É verdade. Então assim, é difícil, é muito difícil, porque a gente tem uma dificuldade até da mídia interna. Eu estava comentando com o Rodrigo, existe meio de comunicações aqui em Ponta Grossa, de alto alcance aqui em Ponta Grossa, que falam, às vezes, de alguns casos ufológicos que acontecem aqui em Ponta Grossa, mas até de uma forma meio gozada, até levando meio na gozação, até. Então isso que atrapalha um pouco o nosso trabalho, né? É verdade. Infelizmente a gente trabalha com toda essa questão, mas digamos assim que nós plantamos essas sementes no passado, né? Vamos trazer dessa forma assim, nós plantamos essa semente para o passado. Só a pessoa está falando que travou, atualiza a página aí, manda atualizar que já volta ao normal. Mas eu tô achando, você sabe o que deve ser? O outro falou aqui anúncio. Eu esqueci de avisar, gente, que no meio da live agora passa anúncio também, tá? Sim. Tá, então só para vocês ficarem, mas se passar o anúncio, espera um pouquinho. É bom que me ajude o canal também, aí que vem a receita do canal. Exatamente, né? Assistam sempre lá, até quem puder assistir inteiro, aproveita e assista inteiro. Então, voltando aqui ao desinteresse da mídia, né? Então nós plantamos uma semente da desinformação sobre esses casos. Por quê? Porque a ufologia, de modo geral, ela traz o que para as pessoas? Traz a abertura da cabeça, a abertura da mente. Faz com que as pessoas aprendam, faz com que as pessoas pensem. E quando a pessoa pensa, ela torna-se um problema para aqueles que manipulam. Certo? Então a ufologia, principalmente se a gente for analisar a parte da religião, a ufologia derruba a religião toda. Não fica nada dentro da religião, porque a ufologia consegue explicar tudo, certo? Então, isso é um problema para quem usa dessas formas para manipulação de público,
E tem muita gente que faz isso. Né? Então você tem que. Sempre quando eu vou falar assim, ó, você tem uma religião, guarda essa religião dentro do cantinho do teu coração, certo? Para que ela não seja afetada. Eu vou falar de ufologia, eu vou falar de ciência. Apesar que, primeiro, já dizem que ufologia não é ciência. Eu gostaria que alguém me provasse que ufologia não é ciência, né? Ah, porque a ciência, para ser comprovada, tem que ter algo mensurável. Beleza. O que é um OVNI? É um objeto voador não identificado. Você está vendo um objeto preto no céu. É um OVNI. Ou não é? Algo mensurável. Ah, mas é um pássaro. Opa, então não é mais um OVNI. Deixa de ser um OVNI porque foi identificado. Então não é mais OVNI. Aí, ó, olha o que ele falou aí, ó. Cheiro de café geralmente são entidades ancestrais de linha da caboclo que provavelmente morava próximo ou esteve no local alguma época. Provavelmente. Ali nós temos isso eu ali não sabia, registro. tá? Mas tem isso aí. Nós tivemos ali registro, inclusive na pedra. Uma foto que a gente fez, uma imagem, apareceu um índio caigangue, armado para guerra, e um tropeiro, lado a lado. O tropeiro, ele se comunicou comigo através de sonho. O tropeiro falou comigo através de sonho. O mesmo tropeiro que aparece na pedra. E o índio foi visto um dia numa live, ele sabe o canal do Eduardo Silva, Segredos do Mundo? Nós estávamos fazendo lá e o pessoal viu a imagem do índio nesse local aí. Então é bem interessante. Entendi. Tudo isso aí. Seu Milton, boa noite, seu Milton, chegou aí. O seu Milton fez um comentário que foi, até eu vou comentar novamente sobre o que o Dirceu comentou. A gente trabalha muito dessa forma, Milton. A gente trabalha muito dessa forma, por eliminação das possibilidades. Eu vou contar bem rapidinho algo que já foi comentado. Aqui atrás de mim, eu moro no centro de Ponta Grossa, né? E eu estava nessa janela e eu tinha avistado um objeto voador não identificado. Automaticamente já entrei em contato com o Dirceu, já entramos em contato com outras pessoas que são parceiros nossos, e foi identificado que era um objeto voador identificado. Era Sirius. Era Sirius, e havia uma troca de cores, mas isso já foi informado pelo fato da questão atmosférica, e havia a troca de cores. Eu vou comentar também um comentário da Eunice. A Eunice fez aí, boa noite, Eunice. Para a mídia é muito perigoso o povo usar o cérebro. Eunice, nós batemos nessa tecla o tempo todo. A informação ela não está só dentro de sala de aula. A informação está muito mais além do que sala de aula. Nós temos casos mesmo aqui em Ponta Grossa, que são casos, sim, que são histórias do Brasil espetaculares, que a gente tem provas, a gente tem como confirmar isso, e a gente bate muito nessa tecla. Sobre a questão de usar o cérebro. Usem o cérebro, pessoal, usem o cérebro. Vamos seguindo aqui. Só em fevereiro, gente, de 2023, nós temos aqui alguns OVNIs que foram registrados. Esse aqui foi no dia 14/2, às 23h23. Olha, uma forma de delta. Às 23h24 ele evoluiu para isso aí, ó. 23h23 ele estava assim, depois ele ficou dessa forma. Né? Aqui um outro aqui do dia 16/2 de 23. Aqui, ó, gente, lembra que eu comentei sobre a questão do nosso planeta Vênus, ó, tá aqui visível, ó, certo? Então aqui pegou antes da conjunção, Vênus e Saturno, acho que se não me engano, ou Júpiter, alguma coisa assim, ó. Um tá lá embaixo, tu tá aqui em cima. Isso aqui, apesar que aqui tá 0h29, acho que aí é Sirius também, pelo horário. É Sirius aqui. É que são tantos casos, gente.
Ó, aqui que é no caso que é o de Vênus, olha. Ó, 19 e 18, olha como estava bonito no céu lá, bem brilhante, ó. E para uma pessoa desinformada, volte lá um pouquinho, Dirceu, fazendo um favor. Para uma pessoa desinformada, vai olhar, cara, é um objeto voador não identificado. E aí cai naquilo que a gente estava falando aqui com o Wilson, mano, né? A gente vai muito por essa questão de eliminação, tá? Você olhando, cara, é um objeto voador não identificado. Ó, esse 25/2. Esse aqui foi no dia 25/2 às 21h32. Olha aqui ó, a diferença. Isso. Eu dou até uma sugestão, pessoal. Tenha um estelário tem um vídeo, no seu celular. Ó, tem o um videozinho. Ajuda muito. Olha. Isso que você falou, Rodrigo. A gente usa muito, tá? Aqui tem outro caso, ó. Isso aqui do dia 17/2 também. Tá um pouco difícil de ver aqui, né? Mas vai aparecer mais ou menos aqui, assim, ó. Olha lá, ó. Passando aqui. Aqui um outro também. Só que esse tá aqui embaixo. Aqui. Opa, passou demais. Ó, aqui tem a própria gravação do horário, aqui tudo do celular da pessoa, tudo, né? Observe que daqui a pouco, ó, apareceu ali, ó. Aparece e desaparece. Ao lado de uma estrutura ali que é um prédio, na verdade. Olha aí, aproximado, como é que ficou. Ô, Dirceu, eu tenho uma pergunta para você aqui, cara. E é específica para você, cara. Vamos deixar essa pergunta para o final? Eu acho melhor também. Vamos sim. Então, Valentim, aguenta aí essa pergunta aí pro final. Mais um, 24/2. Mais um aqui do dia 24/2. Enfim, esses são mais casos que aconteceram agora no início do mês aí, vamos ver se a gente coloca. E o caso icônico aí é o caso Carvalho, né? O caso Carvalho foi o caso que aconteceu, né? Eu e o Paulo já esteve junto nessa pesquisa. A cereja do bolo. Essa é a cereja do bolo. Então nós tivemos aí vários pesquisadores que fizeram parte dessa pesquisa, né? Vamos dizer assim, o Adriano é pesquisador nordestino lá, eu nunca lembro o nome da cidade dele. Ele eu conheço. Adriano de Paula eu conheço. Principalmente a parte jurídica do caso. O Alfredo é o psicólogo, fez todo o acompanhamento da parte psicóloga da Dona Marisa, parte da saúde mental, parte da hipnose. E aí que eu estava comentando naquela hora, Rodrigo, olha a nossa equipe para estudar esse caso. Eu, o Giovanni Crestani, o Jefferson Barba de Souza, infelizmente ele já nos deixou, né? O Giovanni é o nosso professor de geografia. Né? E o Paulo Henrique, que está aí. Então nós temos aí 5 pessoas aqui de Ponta Grossa, e aqui é bom a gente deixar bem claro, né, Rodrigo, que teve muita gente que falou desse caso aí, falando, porque é isso, porque é aquilo, mas ninguém veio aqui em Ponta Grossa investigar o caso, ninguém veio aqui perguntar pra gente, ninguém foi lá conversar com a Dona Marisa, fazer um relato com ela, ninguém fez isso, nem pessoalmente e nem por telefone. E isso sempre aberto para todo mundo. Quem quisesse vir, poderia vir. Agora saiu o relatório, nós temos aí em primeira mão, tem um pessoal aí que vai levar uma segunda investigação do caso, mais aprofundada sobre a situação, né? Eles não têm dúvidas sobre o caso, mas eles querem esclarecer algumas dúvidas deles. Então vai sair um segundo relatório de um grupo bastante conhecido no Brasil, né, de renome internacional, inclusive, e vai ser um trabalho bom. Vale lembrar que esse grupo acompanhou toda a pesquisa desde o início, né, então
Eles precisam só de alguns detalhes para fazer o fechamento do que eles acham sobre o caso. O Roberto e o Wilson são da LASO, né, que eles são pesquisadores que estão dentro da Academia Latino-Americana de Ufologia Científica, juntamente com o Júlio Navarro, né, e demais colaboradores que de alguma forma auxiliaram a gente aí, ajudando para que a gente pudesse estar identificando algumas coisas. A observação do Valentim, conjunção Vênus-Marte do dia 24/2 até 9/3. Então isso aí esse foi uma questão que muita gente achou que era um objeto voador não identificado. Então, parabéns, Valentim, é isso mesmo, né? E aí a gente precisa analisar tudo sobre o que a gente faz, né, para a gente não ter problemas. Bom, gente, o caso Carvalho... Deixa eu só responder o Júnior. A minha formação é em biologia, Júnior. Tá? A minha formação é em biologia e o Dirceu é em químico. Eu sou também formado em geografia, logística e administração pública. E trabalho no laboratório de engenharia. Equipe de peso, hein? Equipe de peso. Aqui foi o local onde aconteceu o caso Carvalho, né? Essa foi a visão da dona Marisa da porta da casa. E existem pessoas que dizem que verem as criaturas aqui dentro desse círculo aqui. Então, olha, não sei, algumas pessoas dizem que verem duas criaturas aqui. Inclusive, até quando apareceu essa imagem da TV, um dia, algumas pessoas, Gerson, você viu lá que as criaturas estavam no vídeo? Falei, não. Daí me mandaram a foto. Eles me falaram que está aqui, ó. Que estaria um ser, ó, uma das criaturas estaria aqui, né? Inclusive eles mostraram que aqui seria o braço, a cabeça. Só que isso aqui, gente, é o ramo do maracujá. Deixar claro isso. Aqui, é a famosa pareidolia, né? Exatamente. E aqui seria o outro serzinho aqui embaixo. Então eles falam aqui. Agora, é importante a gente frisar também que quando a gente buscou a imagem do Google do local, a minha surpresa foi que embaixo dessas árvores apareceram várias pessoas em pezinho assim, que não são pessoas normais. Isso em 2014. Aí, que é melhor coisa que isso? Ó, o Leandro lá da Sociedade Automotiva falou: acompanhe o caso Carvalho desde que vocês divulgaram pela primeira vez. Isso tem preço, isso? Não tem, né? Isso aí é muito importante para todos nós. Muito feliz. Então a dona Marisa viu uma criatura. Só salientar uma coisa. Quando a gente fala pareidolia, né, a gente usa a pareidolia para os dois parâmetros. Por exemplo, existe um caso aqui em Ponta Grossa, que é num bairro aqui de Ponta Grossa, que é o bairro Ronda, onde existem relatos, não de uma pessoa só, mas de várias pessoas, onde foi avistado o lobisomem. Exatamente. Tá? Foi avistado o lobisomem. O que é a pareidolia? Tá? O que é a pareidolia? A pareidolia, a gente vê algo e a gente identifica algo com base no que a gente conhece. Então, assim, quem pode garantir que não foi um ser que foi avistado e as pessoas interpretaram sendo um lobisomem? Tá? E mais para frente a gente vai comentar sobre um caso que aconteceu exatamente nesse local aí. É interessante, Paulo, a gente dizer que nesse caso aí do avistamento, num dia foi avistado o lobisomem, no outro dia pela manhã foi avistado uma nave charuto na região próxima. Exatamente. Então, segundo a testemunha do caso, a criatura tinha olhos vermelhos, sem cabelos, não usava roupas, pele marrom, parecia ter olhos sobre a pele, 2 braços, não tinha 3 dedos, media 7 centímetros, tinha membranas, 2 pernas longas, seus pés eram pequenos, proporcional ao tamanho da mão, magro, altura aproximada de 1,5 m, flexibilidade dos movimentos, andar desengonçado, e apresentava cheiro forte. Mas, até então, ela achava que fosse um cheiro meio que relacionado a cheiro de água sanitária, alguma coisa assim.
uma pergunta aqui, Dirceu, que eu acho muito legal. Essa criatura é a mesma criatura de Varginha? Ela tem muitas características parecidas. Mas existe uma questão que eu queria que você tocasse novamente nesse assunto, porque é um caso muito legal, é muito bacana isso, porque nos relatos das pessoas de Varginha, existia uma característica, eu não vou falar, vou deixar que o Dirceu fale, existia uma característica que não foi citado, mas o mesmo ser que foi visto em Varginha, numa outra pesquisa feita por uma outra pessoa, foi diagnosticado que existia essa característica. E aí, justamente, a mesma característica que foi obtida aqui em Ponta Grossa. Fala para nós qual que é, Dirceu. As membranas? Exatamente. As membranas entre os dedos. Aí assim, o que isso é importante? Que muitas pessoas falam assim, a dona Marisa já conhecia o caso lá de Varginha. Ela não conhecia, e esse detalhe das membranas dos dedos não foi relatado no caso Varginha. Foi relatado por quem, Dirceu? No Jefferson, de forma extraoficial. Não tenho como comprovar isso. E o Jefferson estudou o caso Varginha, ele tinha acesso ao relatório. Então, o que acontece? No relatório que o Jefferson passou para nós, o ser tinha membrana. E exatamente o ser aqui de Ponta Grossa também tinha essa membrana. Então, esse detalhe, a dona Marisa não podia saber, porque nem nos detalhes do caso Varginha isso foi falado. Exatamente. Aproveitando que vocês tocaram no caso Varginha, então já dá para responder? Mais um pouquinho. Vamos lá. Então aqui foi. Tem imagem, Rodrigo. Não está aparecendo você, hein? Eu tirei um pouquinho, que eu já estava botando aqui em cima, eu tirei um pouquinho, não tem problema não. Eu só desabilitei aqui. Mas eu tô aqui. Aqui, se a gente for analisar, é o desenho que o professor Jefferson fez utilizando uma método telecinese. Essa telecinese é um método utilizado dentro da área 51 por pessoas que atuam diretamente sobre contatados. Então é um método pouco conhecido, certo? Essa é a região onde aconteceu o fato, né? Pode ver que é uma região urbana. Nessa área aqui corre o pilão de pedra que passa lá naquela estrutura que eu passei no início lá, né? Então o fato aconteceu nessa região aqui, mas exatamente nesse ponto aqui. Aqui no fundo, aqui, a gente identificou dois fatos importantes. Primeiro, existe aqui uma estrutura de concreto muito antiga, que eu vou estar mostrando para vocês. O rio desce aqui por baixo e aqui tem um córrego. Detalhe, nessa época o professor Paulo morava exatamente nesses prédios aqui, Exatamente. Nessa área aqui. Exatamente. Né? E aqui, nesse ponto aqui, assim, a gente apurou depois se alguém falou que o caso estava encerrado e que era um bugio. A gente também já tinha essa investigação. Não temos fato. E a questão do bugio, tá? O bugio, ele é um macaco, tá? Eu vou falar da forma bem simples. Ele é um macaco e o bugio ele tem um rugido muito característico do bugio. Esse rugido você consegue escutar a distância de 5 quilômetros. E eu morei, como o Dirceu mostrou mesmo aí, eu morei 1 ano nesse local aí, e eu nunca escutei um rugido de bugio nesse local. Bem estranho isso, hein? Nós fomos atrás dessa informação junto à Polícia Florestal e tudo mais. Mas a gente também encontrou que nessa região teve um relato realmente de um bugio em 2016, segundo informações dos moradores aqui da região. Deixar claro que a informação foi extraída dos próprios moradores, e que ele ficou aqui 3 dias aproximadamente, protegidos por pessoas que eles não souberam informar se era exército, se era polícia ambiental, se era defesa civil, o que era. Mas se da noite para o dia esse ser desapareceu aí
e foi parar num outro lugar que está a uns 4 quilômetros, mais pra frente eu mostro para vocês. Então não tem como a gente dizer que aqui poderia ser um caso de bugio. Até porque se fosse um caso de bugio, isso aí seria muito interessante para a gente também ter bugio nessa história. Onde que surgiu essa história? Essa história surgiu baseado numa tese de mestrado ou de doutorado, foi feito, acho que, se não me engano, em Curitiba, né? E o pesquisador ele foi atrás de informações em museus, né? E extraiu a informação desses artigos que estavam armazenados nesses museus de que Ponta Grossa já teve bugios no passado. A gente analisa o seguinte: Ponta Grossa era mato, toda essa área aí era matão, era banhadão. Então a presença dos bugios poderia ser, sim, presente no passado? Poderia. Então a história conta que realmente existia, tanto que nos museus está registrado esse documento dizendo que existia. Então, baseado nesses documentos de museu, o pesquisador lá que afirmou, né, que seria questão de bugio, ele afirmou que seria um bugio atual. Isso mostra a desatualização sobre a situação, né? Nesse caso, a gente poderia até dizer assim que a Dona Marisa não viu um bugio, mas poderia ter visto um tubarão ali, certo? Por quê? Porque aí, no passado, já foi fundo de mar, entende? Então, quer dizer... E nessa região, para que vocês possam entender, não existe nenhum corredor natural, que poderia ser uma explicação de realmente ter um bugio. Para um bugio chegar aí, ele teria que andar pelo menos 2 quilômetros para mais. O Júnior fez esse comentário, eu já estudei sobre esse caso da França, esse caso é muito interessante, é muito legal esse caso, desse lobisomem, que daí foi capturado, e depois de um tempo surgiu pelo menos mais uns 2 casos, 3 casos de morte de pessoas, e é muito legal esse caso. Quem tiver curiosidade, pesquisa sobre esse caso, que é muito interessante, existe até um documentário em cima sobre isso. Eu já fiquei curioso. É muito legal isso. Aí, ó, uma live sobre esse caso aí pro canal aí. Eu adoro. Criptozoologia comigo mesmo, eu adoro. Essa questão de criptozoologia é muito interessante, né? Tá, vamos lá em frente. Então vamos em frente, né, pessoal? Ó, vocês terem uma ideia, o mato é desse jeito aí, então é impossível entrar aí pra gente poder avaliar a situação. Foram feitas coletas de amostras, essas amostras foram analisadas. Essa aí é a foto de uma das folhas, a folha de café. Então você pode perceber aqui que tem pequenos cristais, olha o tamanho disso aí, 250 micron, certo? Isso é extremamente pequeno, isso aí está a 100 vezes o microscópio. Então, aonde tinha o líquido na folha de café, nós tivemos 2 folhas, uma de café, esse aí foi o segundo caso, segundo caso de investigação, que na verdade foi, acho que a 6ª vez que a Dona Marisa viu a criatura no local. Quando nós fomos novamente avisados que teria sido visto criaturas no local. Porque aconteceu uma coisa, Dirceu, só dar uma ênfase no que você vai comentar agora. Quando o Dirceu falou do bugio, bate naquela questão lá que o Wilson comentou, né, das hipóteses que a gente vai eliminando, e é exatamente dessa forma que a gente trabalha. A gente foi pesquisar sobre o bugio e a gente eliminou essa hipótese. Aí surgiu, até num dia que a gente foi apresentar o relatório, né, para todas as pessoas, que a gente fez uma live, existiu um comentário, mas não poderia ser né, as pessoas que são espíritos, que acreditam, né, na força espiritual, não poderia ser um espírito que talvez estivesse aparecendo para Dona Marisa e estivesse tipo zombando, tirando poderia, né? Poderia ser. Só que aí nós temos provas químicas feitas em laboratório que não tem como dizer assim, um espírito foi lá e alterou a química de uma folha, alterou a química de um terreno. Então, e aí que vem a questão da veracidade do caso. Prossiga, Dirceu. Então, aqui a gente pode ver o seguinte, ó. Isso aqui são pequenos cristais de sílica. Aqui nós temos algumas substâncias que pareciam algum óleo, alguma coisa assim, uma coisa
borra, uma borra orgânica, alguma coisa assim, certo? Então, Dona Marisa, ela viu no dia 11 de abril, no dia 12 de abril, no dia 8 de maio. Nesse dia 8 de maio, segundo ela tocou na criatura. Depois, no dia 24 de maio, aí existe um lapso temporal, se foi dia 24 ou se foi dia 22 de maio, né? Depois disso, nós tivemos o 24 de junho e 28 de junho. No dia 28 de junho, que eles nos avisaram que ela tinha tido todo esse estoque de 8 de maio, 22 de maio, 24 de junho, porque nesse dia ela viu 3 criaturas iguais. Então ela viu uma situação, viu uma, e uma situação ela viu 2 criaturas, e nesse dia ela viu 3 criaturas. Então, nesse dia a gente foi lá, fez novamente todo o papel, investigamos tudo de volta, e achamos mais essas informações. Além de marcas no solo, amassado no capim, enfim, uma série de outras coisas que a gente encontrou de material lá que dão evidências de que alguma coisa passou naquele local, né? Depois nós tivemos um segundo avistamento, que foi o filho da Dona Marisa, né, o mais incrédulo da situação, que esse aconteceu entre o dia 1º para o dia 2 de julho, e nesse caso aí foi uma segunda espécie de criatura. Nesse dia a gente conseguiu identificar o cheiro, né, a gente conseguiu pegar o cheiro do solo onde a criatura estava, que é o cheiro da amônia, né? Mas ainda nós não chegamos lá para falar. Bom, aqui nós fizemos análise química do solo. Então nós pegamos as amostras que deram alteração. Então nós temos 2 amostras aqui, ó. Só um minutinho, Dirceu. Prestem atenção nisso que o Dirceu vai falar agora. Cai completamente em terra tudo que a gente comentou sobre espiritual, etc, etc, etc. Prestem muita atenção nisso que o Dirceu vai falar agora para vocês poderem entender. Então aqui, o que a gente fez? A gente tinha 3 amostras de solo, que era uma de cada local, né? Uma que estava embaixo do limoeiro, uma que estava embaixo onde tinha a gota da pitangueira, e outra onde a criatura ficou um bom tempo em contato, que ela pulou o muro e despulou. Então essa amostra do muro, onde ela pulou e despulou, foi uma amostra que teve alteração. As outras 2 não tiveram alteração. Então o que aconteceu? A gente tirou fora tudo aquilo que era normal, né? E a gente trouxe só os resultados que deram anormais. Então, o normal de silício, por exemplo, era ter acima de 60%. As outras amostras, elas tiveram essa quantidade. Mas aquela que teve contato com o muro teve 24%. Certo? Aqui, essas 2 amostras aqui, a padrão e CP do padrão, a contraprova do padrão, eu fiz 2 análises em separados, e elas deram esses resultados aqui. Quando foi pego uma contraprova, que foi pego no dia 18 de julho, a contraprova, olha a diferença que deu. Então, estava 24, já foi para 57, ou seja, voltou ao normal. Cálcio, normal era ter de 2 a 3%, estava com 42%. A contraprova já estava com 3%. Mas daí você pode dizer assim, mas isso aqui é explicado. Alguém foi lá e derrubou cal no local e daí aumentou a calcificação. Beleza. Quando você altera a situação, né? Por exemplo, vamos imaginar assim, Você tem... Coloca a minha imagem, por favor. Só a minha imagem na tela inteira. É assim, você tem aqui dentro uma quantidade de material, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar aqui dentro mais 3 colheres. Então, eu peguei um solo, né? Coloquei aqui dentro. Aí eu peguei 3 colheres de cal, coloquei aqui dentro, homogeneizei bem isso aí. O que aconteceu? Quando eu fizer
essa análise desse material aqui, certo? Todos os materiais que estão aqui dentro, eles vão sofrer alterações de acordo com o que foi colocado de cálcio. Eu aumentei a quantidade de cálcio, então no percentual final, eu vou diminuir, por exemplo, a quantidade que vai ter de ferro, de magnésio, de silício, enfim, de todos os materiais que tem, certo? E o que a gente percebeu? Que isso não aconteceu. Se você pegar a composição química de cada um dos elementos que foram identificados, colocado numa tabela, num gráfico, ele vai permanecer dentro daquele percentual, não vai ter variação do percentual. A variação do percentual está única e exclusivamente aonde? Na retirada do silício e no aumento do cálcio. Então isso não tem como você explicar quimicamente dentro de um processo normal. Pode voltar ao normal aí, como era antes. Certo? Então não tem como a gente fazer essa explicação de alguma forma. Então, essa foi uma das situações. Então aqui mostra... Então aqui mostra que nós temos uma espécie de uma criatura distinta. Já quando a gente tem aqui o DTCA 1 e 2, eu aqui identifiquei como 1 e 2 porque eu peguei uma amostra, coloquei na estufa, sequei ela, né? E depois eu fiz a análise. Então você veja bem, silício e cálcio eles estavam dentro do padrão, 67%, 63%, ou seja, acima de 60%. Já o cálcio em torno de 2% a 3%. Observe que nós não temos magnésio, nós não temos estrôncio, nós não temos samário, que apareceram na amostra da outra criatura. Magnésio 4%, estrôncio 0,2%, samário 0,2%. Isso aqui, gente, 0,2%, 0,3% não é traços. Para ser um traço, deveria ser 0,0001%. Aí poderíamos considerar traço. Mas nesse caso não é traço, é uma quantidade. Só para você ter uma ideia, se a gente pegar a quantidade de ouro na Terra, ele não chega a 0,5%, 0,5%, certo? Então, essa parte aqui é bastante significativa. Então, aqui o que nós tivemos? Nós não tivemos variação dos elementos, mas tivemos outros elementos, que é cloro, césio, e aqui apareceu o níquel. Níquel aí pode ser um elemento químico talvez desconhecido, ainda que o equipamento identificou como níquel, certo? Então aqui a gente já vê, só pela composição química, a gente já vê que tem duas criaturas distintas, com características distintas, o que vem comprovar exatamente aquilo que nós temos nos relatos das testemunhas. Nós temos o testemunho da Dona Marisa, nós temos dos 3 filhos em relação ao caso da Dona Marisa, e temos o testemunho do David e dos 2 irmãos, e vai da Dona Marisa em relação ao testemunho do David, certo? Então alguma coisa aconteceu, alguma coisa muito interessante aconteceu no local. É bem interessante, a SAR-7 dos antigos testes nucleares poderia ser, mas aí eles estariam também nas demais amostras, entende? E nós não tivemos nas demais amostras, não apareceu nada sobre isso. Então, deixa eu até falar aqui, agradecer a presença aí do canal ETs e etc, tá aqui prestigiando aqui o canal, muito obrigado, tá? Aí ele fala sobre as criaturas de Varginha, que eram aquáticas, né, que foram feitas busca no rio. Depois ele fala que alguns pesquisadores acreditam que as criaturas de Varginha eram, na verdade, cargas ou robôs biológicos que vieram na Terra em uma nave filhote, saindo da nave mãe, e continua aqui, por isso a aparência bizarra e sem roupa. Acreditam nisso? É bastante interessante a gente observar toda essa situação aqui, né? Mas eu vou fazer aqui
eu vou fazer uma consideração aqui, deixa eu só achar onde que está aqui enquanto isso, né? Essa explanação que foi colocada aqui, ela é bastante interessante, mas se a gente analisar a informação de Shilberton lá, eles trazem lá que a estrutura molecular dos elementos lá dos extraterrestres, ela é baseada na formação de amônia e silício, né? Na verdade, não é amônia e silício, na verdade ela é nitrogênio, hidrogênio e silício. Então, essa é uma situação importante a gente trazer para a nossa discussão. Por quê? Porque isso pode estar explicando algumas coisas que a gente tem dúvidas, tá, sobre o caso de Varginha. Por exemplo, quem matou o Mark Scherezer lá? Foi uma bactéria? Ou pode ter sido uma presença de um elemento químico? Então, isso é uma coisa que a gente precisa analisar, né? Poderíamos discutir sobre isso, né? Mas a gente precisa, muitas vezes, todos os fatos antes de falar qualquer coisa. E uma das coisas, né, professor Klemba, é a questão seguinte: na análise, muitas vezes, às vezes pode ser um material que até nós não conhecemos, mas ele, como às vezes se assemelha a alguma coisa, ele vai aparecer daquela forma. Estão entendendo? Exatamente. Exatamente. Por exemplo, eu não estou conseguindo achar aqui, mas a gente tem essa informação aqui. Onde que tá? Nossa, sumiu aqui. Quer ir falando alguma coisa, Paulinho? Fica à vontade. Esse local é muito próximo aonde teve o avistamento, tá? Eu com o Dirceu, nós estivemos no local, a gente foi a pé, até por sinal, e é engraçado, porque assim, muitas pessoas começaram a questionar, né, pelo fato de ser da mesma família, e tal. Quando a gente foi fazer a pesquisa, e a gente começou a conversar com outras pessoas, eu vou citar exatamente o modo com que essa pessoa nos tratou. Quando eu com o Klemba, a gente foi conversar com essa pessoa, que era vizinho da dona Marisa, ele ficou muito assustado, e ele falou assim: eu não vi nada, eu só vi um vulto passando, eu não me perguntem nada, eu não sei de nada, e eu não quero falar. Então, isso na psicologia tem uma explicação, né? Quando a pessoa, às vezes, tem esse modo agressivo de dar uma resposta, é porque realmente ela viu algo e ela está com medo de falar, às vezes até pelo fato de ser taxado como louca. Uma forma e a pessoa de defesa, acaba falando. Né? É uma autodefesa. Então, foi uma atitude muito estranha mesmo. E nessa proximidade aí dessas fotos, a gente conversou com outros moradores. Tem uma chácara onde tem um catador de rua que mora nesse lugar. A gente foi conversar com ele e ele falou assim para nós: olha, acontece muita coisa estranha nessas terras. Não foi isso? Acontece muitas coisas estranhas. Tanto que ele falou assim: tanto que à noite eu nem saio de casa porque eu tenho medo. Exatamente. Eu vou. Então, o que nós fizemos? A gente fez uma análise. Isso está no relatório. Então, a revista UFO, ela trouxe o James Fox, na verdade, ele fez um comentário sobre uma situação relacionada à formação. Ele disse que a possibilidade de formas de vida serem baseadas em bioquímicas alternativas é o tema de uma discussão científica em curso e formada, pelo que se sabe sobre ambientes extraterrestres e sobre o comportamento químico em vários elementos compostos. O elemento silício tem sido muito discutido
como uma alternativa ao carbono. O silício está no mesmo grupo que o carbono da tabela periódica e, como o carbono é tetravalente, né, no caso do silício também. Alternativas hipotéticas à água incluem a amônia, que, como a água é uma molécula polar e cosmicamente abundante, e solvente de hidrocarbonetos não polares, como metano e etano, que são conhecidos por existirem na forma líquida na superfície de Titã, uma das luas de Saturno. Tá, essa foi o que o James Fox lá falou lá para o portal da UFO. O acordo está lá numa das manchetes da UFO. Agora, o que a gente fez o que eu coloquei isso como um contexto? Dentro desse contexto, a formação básica terrestre está fundamentada quimicamente na formação do chão, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. São um grupo de elementos químicos que compõem a matéria viva, são chamados bioelementos ou elementos biogênicos. Parecem ao grupo dos bioelementos primários ou principais, porque são encontrados em 95% das moléculas dos seres vivos. Partindo desta interpretação, poderíamos sugestionar que esses seres podem ser compostos pela presença de silício, nitrogênio, hidrogênio. Partindo dessa possibilidade, seria possível a presença de nitreto de silício, Si4, aliás, Si3N4. O que é esse nitreto de silício? Preste bem atenção no que eu vou falar agora. É uma cerâmica de alta resistência, em uma ampla faixa de temperatura, condutividade térmica moderada, baixo coeficiente de dilatação térmica, possui também propriedades de elasticidade e tenacidade moderadamente alta, excelente resistência ao choque térmico, capacidade de suportar altas cargas estruturais e resistências ao desgaste. Ok? Agora preste atenção nisso. E a formação de um composto chamado hexamine cálcio, CaNH3,6, que possui estrutura cristalina. Então, essa estrutura, esse hexamine cálcio, pode ser aquilo que a gente encontrou na folha. Pode ser. E que, na verdade, seria o quê? Aquela oleosidade presente no corpo das criaturas. Por outro lado, esse Si3N4, que é o nitreto de silício, ele pode ser aquela coloração marrom que estava sobre o corpo da criatura, que poderia ser a roupa dele, né? Por quê? Porque esse material, essa cerâmica, ela tem a questão da elasticidade e da tenacidade, ou seja, a capacidade de movimentar-se, certo? Sem que ela se quebre. Então, isso seria o ideal. Além do mais, se você procurar informações sobre esse material aí, você vai descobrir que o nitreto de silício, ele serve para proteção dos bicos de exaustor, onde sai a chama, dos foguetes espaciais, e também utilizado na fabricação de motores de naves espaciais. Olha aí, ó, olha as cartinhas se encaixando. Então, gente, uma das situações que a gente pode colocar aqui já em discussão seria que, se a gente analisar friamente esse hexamine cálcio, que tem aquela quantidade de cálcio ali, mais a amônia que a gente certificou que tinha o cheiro, certo? Nós tivemos o caso lá do Mark Scherezer. Se você pegar essa quebra desses elementos químicos e você traz uma presença de
mais algumas substâncias que nós temos abundantemente aqui, você poderia estar produzindo um cianeto ou um cianato. Ô, Dirceu, e nesse caso passaria a ser o veneno que matou o Scherzer. Dirceu, mas eu coloco mais um ponto de interrogação na cabeça de todos que estão nos assistindo aí. O caso de Varginha, tá? O C, né, estava correndo, o Scherzer saiu do carro correndo, pegou a criatura à força, né? Foi exatamente esse o que aconteceu nos relatos. Exatamente. Caso Carvalho, a criatura estava tranquila, a dona Marisa chegou próximo da criatura, pegou no braço, a criatura caminhou ao lado dela por espontânea vontade e, de repente, numa certa situação, talvez um latido de um cachorro, alguma coisa assim, assustou a criatura e aí ela saiu correndo. Vamos lá, por hipótese, não poderia ser uma forma de defesa da criatura exalar pela pele dela uma substância de autodefesa e por isso o Scherzer foi infectado? Porque o caso da Marisa é o contrário. O caso da Marisa, a criatura deixou a dona Marisa se aproximar, deixou tocar nela e a criatura acompanhou a dona Marisa até um certo ponto. Porque ela queria mostrar para os filhos dela, porque os filhos dela não acreditavam. Em algum momento, a criatura se assustou e saiu correndo. Vocês estão entendendo a diferença dos casos? O ser pode ser parecido, mas as situações são diferentes. Exatamente. Então, nós vemos dois momentos opostos. Nós vemos ali, no caso de Varginha, nós vemos o quê? Que eles estavam sendo perseguidos e estavam sendo exterminados, certo? No caso de Ponta Grossa, não. No caso de Ponta Grossa, eles estavam sendo recepcionados, entendeu? Como amigos. Então, houve os dois lados da moeda. Então, lá foi uma defesa. Aqui não precisou eles fazerem defesa. Né? Então, ali entra aquela questão, discutir esses assuntos para que a gente crie essas interpretações, justamente para quem está lá fora analisando esse caso. Nós não vamos investigar Varginha, mas nós aqui descobrimos alguma coisa que pode ajudar lá no caso de Varginha. Entendi. Que existe ufologia e ufologia com base científica, estamos vendo agora. É isso mesmo, nós estamos tentando trazer dentro dessa explicação. Então nós não somos dono da verdade, nós podemos estar completamente errados, né? Mas nós estamos aqui tentando mostrar que existe essa grande possibilidade. Então, pessoal, esse não é um outro caso, temos aí, mais um caso aí, né, de aparecimento de uma criatura. Essa foto foi acidental, tenho aqui todas as informações aqui sobre essa foto, foi por volta de 7h15 da manhã, e o mais interessante de tudo isso é que estava acontecendo há 2 semanas uma operação militar nesse local. E neste dia foi solicitado para que todos fossem embora, porque ia ter uma operação especial no local. Esse é outro caso, tá, pessoal? Esse é um outro caso. Não é o caso Carvalho, esse é um caso que a gente está estudando ainda. Agora, o que tem de ligação entre esse caso e o caso Carvalho? Eu lembro que eu falei lá que a dona Marisa tinha um lapso de temporal, se era 22 ou 24 de maio. Esse caso aconteceu no dia 23 de maio, certo? Entre esse local e o caso Carvalho, existe algum corredor que poderia dar acesso? Sim. Seguindo o pilão de pedra, você sai no Rio Verde. Subindo no Rio Verde, você sai no Botuquara. Saindo no Botuquara, você vai chegar nesse local aí, né? Aqui tem um outro caso de um OVNI, né? Ô Dirceu. Oi. Deixa eu comentar, fazer mais um comentário bem rapidinho. Houve esse caso, esse relato, tá? Do lobisomem que tinha sido visto no bairro da Ronda, aqui em Grossa. Aí, pouco tempo depois, houve o caso Carvalho,
né? É um tempo um pouco mais longo, mas houve aí o caso Carvalho. Logo após ter o caso Carvalho, houve, prestem atenção, pessoal, houve uma operação militar que nunca houve aqui em Ponta Grossa, tá? Essa operação militar foi um treinamento de tenentes feito pela ESA, tá? Foi feito pela ESA, aonde esse treinamento foi realizado, pasmem, foi realizado na Ronda e foi realizado no Jardim Carvalho, por isso o nome Caso Carvalho, que é o Jardim Carvalho. Foi realizado, e o do Caso Carvalho foi realizado exatamente no ponto aonde foi avistada a criatura. No mato ali, né? E aí, vamos lá, Caso Varginha. Quem que foi no meio do estudo do Caso Varginho? A ESA. Olha a coincidência. Tá? A ESA, tanto que foi um caso que teve mais de 400 soldados aqui em Ponta Grossa, logo após o caso Carvalho. Até houve, e até é um caso para a gente pesquisar, professor Dirceu, que houve uma morte nessa situação do Exército, nesse treinamento do Exército, houve a morte de um soldado. E foi muito estranho, porque foi logo em seguida houve o anúncio aqui nos meios de comunicação, que não era para o pessoal se assustar, porque era um treinamento militar feito pela ESA, né, com mais de 400 soldados, tinha até soldados de fora do Brasil que vieram para cá justamente para participar desse treinamento. Aham. Ó, e mais uma informação interessante que pouca gente sabe, talvez o Paulinho agora vai dizer assim, mas isso aí eu também não sabia. Mas o Rodrigo, você já ouviu falar em Wellington Farias? Agora, no momento, não está vindo na minha mente. Wellington Faria era o cara responsável pela coleta lá do caso de Varginha. Era ele que estava no comando do fato. E você sabe onde que ele morou? Aonde? Ponta Grossa. Olha. Ele morou aqui em Ponta Grossa, inclusive ele acompanhou uns casos aqui, pegou um monte de material. Hoje você não acha nada sobre o Wellington Faria, né? Hoje você não acha nada. Ele morou aqui em Ponta Grossa, inclusive tem duas pessoas que a gente está conversando assim, né? Está sendo difícil de tirar informação, eles não querem falar, mas segundo eles, um dia eles ficaram trabalhando na casa do Wellington. Eles estavam fazendo uma reforma lá, então o Wellington tinha confiança neles, e eles acabaram tendo acesso a umas fitas. Essas fitas eram do Wellington Farias, e segundo eles, eles disseram ter assistido a tal fita dos seres de Varginha. Mas eles não confirmam isso publicamente. Certo? Eles disseram que viram a fita, mas eles não assistiram. Mas eles confirmaram que eles viram a foto dos seres. Eu acho que já dá para responder o Valentim agora, não dá não? Existem relatos que quando os seres estavam no hospital, de militares com câmera de filmagem. Então existe fita. Vai lá, coloca a pergunta do Valentim agora. Então, eu acho o caso Varginha real, porém pouco comprovado. Cientificamente, vai ser um caso que vai ser muito difícil de ser comprovado, né? Porque ele virou sensacionalismo, né? E o caso que a gente vê aí acontecendo assim, ó. Quantos casos que nós temos aí que iniciou-se e foi resolvido? Alguém fala sobre o caso? Não. O pessoal sempre está batendo naquela mesma moeda. Por quê? Existe muito interesse por trás dos casos de ufologia, né?
Então, as pessoas nunca vão chegar a dizer assim, vamos encerrar o caso, né? Nós não encerramos o caso Carvalho ainda, porque nós temos mais assuntos a serem pesquisados. Por exemplo, nós queremos saber qual é a relação da família com relação à hereditariedade, porque a gente descobriu durante a pesquisa que a dona Marisa tem relação assim familiar, hereditária, desde a questão do bisavô dela. O bisavô dela já era contatado, né? E isso a gente descobriu durante a pesquisa. Muito comum na ufologia. Sim, nós descobrimos que o filho dela, o mais velho, foi contatado em 94. Ele visualizou uma criatura dentro do quarto dele em 94, com 4 anos de idade. Isso a gente descobriu durante as pesquisas, né? Então são coisas que a gente precisa ir a fundo. Qual que é a relação do terreno ali, por exemplo? Porque ali a gente descobriu que era uma casa antiga. Tinha uma casa ali dos antigos moradores ali, que tinha uns 100 anos a casa. Então era uma sede de uma fazenda. Então o que tem ali? Tem uma questão relacionada à criminalidade na região. Tudo isso tem fatores que afetam a pesquisa. Então a gente tem que saber dividir. Então o que nós analisamos? Analisamos a parte física. Agora nós vamos fazer a parte etérea. E também nós temos a parte psicológica, né? A parte da hipnose. O que aconteceu com a dona Marisa enquanto ela estava em contato com a criatura? Porque ela sempre disse assim, não, eu só chegava, abria a porta, olhava e já voltava para trás. O contato dela é de 5, 6 segundos. Só que um detalhe que chamou nossa atenção foi que ela lembrou que ela botava água para ferver, ela saía para fora, quando ela voltava, a água já tinha praticamente fervido tudo. Isso foi uma informação que ela acabou lembrando em algum momento que ela estava falando, ela lembrou desse detalhe, que até então estava esquecido na mente dela. Entendeu? Então são informações que a gente precisa avaliar. Então, quer dizer, teve mais contato? Teve. Qual foi o período de contato exatamente? E o que aconteceu de fato? Então, isso é a coisa que a gente vai ainda para frente, a gente vai ali ainda buscar mais informação e com certeza nós vamos descobrir muita coisa. Rodrigo, quase terminando aqui, ó. É o caso Carvalho, se tiver perguntas, pessoal, deixa aí e a gente responde no final. Esse vídeo aqui que eu vou passar agora é um vídeo que foi feito agora no dia 23 de abril, por volta de 15 para as 5 da tarde. Então eu gostaria que as pessoas prestassem bem atenção. Aqui, ó, está o objeto aqui, ó, uma bolha, certo? Vamos prestar atenção, ó, a bolha está ali se movimentando. Ó, esse foi o vídeo que teve muitos casos falaram assim, é a Lua. Aí vocês vão ver que não é a Lua. Aí depois falaram assim, é me fugiu o nome agora. É um drone. Presta atenção agora, gente, ó. Mudou. Ó, mudou a forma. O que aconteceu nesse exato momento? Nesse momento, a testemunha informou a gente que o objeto começou a emitir uma luz, certo? E o detalhe é que os cachorros começaram a latir nesse caso. Não sei se vai pegar, vou tentar pôr aqui no microfone. Não sei se deu para ouvir, né? Bem rapidinho deu para ouvir um latidinho no final. Outra coisa, preste atenção no objeto e preste atenção que daqui a pouquinho vai aparecer um poste de luz. Como que a gente vê se o objeto está em movimento ou não? Cara, o poste de luz não se movimenta. Prestem só atenção no finalzinho do vídeo, quando começa a aparecer o poste de luz. Hein? Esse vídeo aí, gente, a gente mandou, nós fizemos a análise
Já achamos que era um OVNI, né? Aí eu enviei a São Paulo para um amigo meu que trabalha, que ele é da MUFON. Olha o poste aí. Ele fez análise. Ele ficou também com muita dúvida com relação a bater o martelo se era um OVNI, sim, né? Ele mandou o superior dele. E a bolinha continua indo para lá ainda, está em movimento. Percebe ali, ó? E os cachorros continuam latindo. Por isso que é importante o ponto de referência, né? As pessoas têm que saber disso. Quando for filmar, gente, filme com ponto de referência. Então, o que chamou a nossa atenção aqui? São duas coisas. Primeiro, o objeto estava translúcido ali. A pessoa que nos passou da fonte é uma pessoa confiável, certo? A gente conhece. É uma pessoa que a gente está ainda até analisando um fato sobre ela, né, em relação a um possível contato, né, que vai ser também muito top se for verdade, né, o que aconteceu, que a gente está achando, vai ser algo muito interessante, vai ser uma descoberta assim também, uma comprovação bastante interessante se a gente conseguir comprovar isso. Mas isso ainda a gente tem que analisar. Nós estamos na coleta de dados sobre essa questão, então vai demorar um pouco ainda. Mas aí a gente percebe o seguinte: ela filmou, depois ela começou a receber a luz do objeto. Quando ela passou a receber a luz do objeto, os cachorros começaram a interferir na gravação, a latir. Ou seja, os cachorros perceberam que tinha uma frequência estranha que estava incomodando eles. Então isso é muito importante a gente observar. Deixa eu ver se eu tenho os dados aqui do vídeo. Então, após análise na MUFON, pelo pessoal da MUFON, como foi mandado o vídeo original, eles chegaram a essa conclusão aí. Não fui eu que cheguei, foi eles. Abertura da asa de abertura de 3.4, velocidade do obturador de 1 a 30 segundos, 1 para 30 segundos, altura do objeto em relação ao solo de 100 metros, distância entre observador e objeto de 800 metros, tamanho aparente entre 40 centímetros a 1 metro, velocidade variável média entre 20 a 40 km por hora, trajetória irregular, cor branca oscilante para cristalina, reflexo branco-neve. O reflexo aí é o reflexo do sol, né? De forma indefinida e de corpo sólido. Então aqui do lado você tem aí uma imagem onde eles colocaram aí o vídeo dentro de um programa que fez uma análise detalhada do objeto. Então isso aí provou que não existe falsificação deste vídeo. É um vídeo autêntico, 100% autêntico pela MUFON internacional. Muito importante. Certo? Então agora eles nos passaram as informações para a gente. Nós estamos incumbidos de buscar algumas informações com relação a esse caso, fazer o fechamento desse caso dentro dessas informações, fazer o nosso relatório, enviar para eles e a gente vai ter o nosso relatório certificado pela MUFON desse caso aí. Certo? Então é mais um vídeo aí, mais um caso que vai ter um relatório real com reconhecimento internacional. Ô, Rodrigo, e olha a importância que você tem pra gente, hein? Você é o primeiro canal que a gente está mostrando esse vídeo, além, lógico, do nosso canal. Aqui é a primeira vez que está sendo passado esse vídeo num canal que não é o nosso. Que obrigado, cara. Obrigado mesmo. Que consideração que vocês tiveram. Essa eu não sabia, essa eu não tô sabendo, fiquei sabendo agora. Esse material aqui é recente, gente. Não tem recente. Aqui foi um outro caso, né? Então observe que aqui, ó, tem um objeto, aqui, aí esse caso ainda está em análise, mas se você observar, está bem aqui, ó, certo? Bem esse pontinho aqui. Observe que na metade do vídeo, mais ou menos, ele vai soltar uma luz e vai correr para cá. Ó, observe que a luz está ali, atrás de uma nuvem. A imagem é difícil de ser analisada. Também é de uma fonte confiável.
Percebeu que sumiu? Evidente. Ó. Ele se desloca aí pro lado para a esquerda, né? Depois nós tivemos aí mais alguns relatos, aí novos avistamentos são registrados em Ponta Grossa. Inclusive aqui, ó, nosso relato aqui, ó, nossa análise aí sobre o caso que o Paulo visualizou lá de Sirius, né? A gente explicando, esse aqui é um canal, um canal que eu participo. Eu tenho uma coluna lá que eu escrevo toda semana para eles, é o BNT Online. Então ali está toda a explicação, como a gente faz a investigação, tudo certinho. A gente tenta ser o mais detalhista possível. É uma das colunas mais esperadas dentro do portal. Objeto voador não identificado persegue ciclista na região dos Alagados. Esse foi um caso aí que virou notícia em vários jornais do Brasil, inclusive aqui foi capa do jornal aqui no estado. A gente também está estudando, né? A gente vai começar a estudar esse caso também. Esse caso também é um caso bastante... É mais um caso comprovado. Também nós temos, atrelado a esse caso do registro da perseguição, a gente tem informações, né? Que nos trazem, por exemplo, assim, que esse objeto apareceu em outros locais também, né? Vamos ver aqui se tem algumas perguntas aqui ainda. A gente acabou respondendo todas durante a live, entendeu? Foi bom porque a gente deixa eu ver aqui. Tem uma consideração aqui. O Valentim, ele te fala ainda: eu analiso fenômenos paranormais em fotos e velas. Se quiser, me mande a foto via Rodrigo que eu analiso, tá? Será que ele tá falando da foto do... Eu acho que foi na hora. Foi lá no começo da live. Não, tá. Beleza, pode ser. Não, fica aí uma observação, qualquer coisa se precisar. Sim, seria legal. Né? Qualquer ajuda é boa, né? Qualquer ajuda é boa. Certeza. Com certeza, Valentim, será um prazer. Se você quiser o meu contato aí, pode colocar aí o meu contato aí publicamente aí. Ele pode até entrar em contato comigo aqui. Eu vou deixar depois na descrição da live. Perfeito. Tá? Perfeito. Você me autoriza depois a botar e eu coloco. Porque eu nunca boto nada de contato sem a autorização do participante, tá? Do convidado. Perfeito. Eu acho que é muito importante isso. Não, mas está autorizado. Eu vi um comentário do Jorge Rodrigues ali antes. Pesquisadores foram até abduzidos e acompanhamentos de nave. Isso. Para vocês terem uma ideia, a gente está me estudando agora, porque eu tenho um triângulo. Até se quiser mostrar a foto, Iverson, você tem a foto aí? Não tem aqui fácil. Eu tenho 3 pontos abaixo do meu umbigo no formato de triângulo, que são 3 pontos. Ele é milimétrico esse triângulo. E se eu colocar uma agulha num dos buraquinhos, a agulha sai no outro ponto sem sangramento. Os 3 pontos são interligados. Então, né, e sempre acontece muitas coisas com a gente, assim mesmo, que às vezes se for contar, dá uma outra live, viu, Rodrigo? É verdade. É muito importante, Rodrigo, a gente dizer, você colocou uma coisa assim: os pesquisadores foram até abduzidos. Eu não me considero ter sido abduzido, porque eu não tenho essa prova, certo? Então, se eu estivesse afirmando que eu fui abduzido, aí eu estaria mentindo aqui, certo? Eu tenho uma suspeita de que o grupo pode ter sido. Nesse dia o Paulo não estava com a gente, eram outros, em 2015, certo? Mas o Paulo teve uma outra experiência em outro momento, em outra situação, certo?
Agora, o pessoal fala muito sobre abdução, mas pouca gente sabe realmente o que é. Deixa eu comentar bem rapidinho sobre o que aconteceu. Rodrigo, Espera só um pouquinho, deixa eu só fechar o... Bem rapidinho. Rodrigo, para você poder entender o que aconteceu. O Klemba me levou nesse lugar junto com o Juliano, que é um outro ufólogo aqui de Ponta Grossa. E eles me levaram nesse lugar e eles não tinham comentado nada comigo sobre o local. Não tinha comentado absolutamente nada. Tava eu, a minha esposa, tava junto e tal. Quando eu cheguei no local, eu comecei a contar detalhes do local, de um lugar que eu nunca tinha ido. E o Dirceu, que o Klemba, né, e o Juliano sabiam do que eu estava falando, para você poder entender o que acontece entre nós. E prossiga aí, Dirceu. É bem interessante esse caso. O Paulo começou a chorar, inclusive, no local. Né? Bem interessante. Mas, quando a gente fala sobre abdução, muitas vezes as pessoas elas não sabem exatamente o que é ser abduzido, certo? Mas a abdução, ela não precisa ser uma abdução presencial, onde a pessoa tenha todo o contato, tenha todo o registro do que aconteceu. Muitas vezes, a maioria, 90% delas acontece durante o sonho, né? Durante o sonho, as pessoas nunca nem sabem que foram abduzidas. Muitas pessoas já foram abduzidas e nem sequer sabem que isso aconteceu. Todos nós já fomos abduzidos alguma vez na vida. E isso aí é uma coisa interessante. Rodrigo, para a gente encerrar aqui a live, eu vou trazer aqui sobre o caso Carvalho, que a gente decidiu assim, de alguma forma assim, dois parágrafos. Primeiro, para mim, no caso, acompanhar o caso desde o início foi um grande aprendizado. Durante todos os estudos realizados durante a investigação, é possível afirmar que se trata de um caso real e alta probabilidade, mas que ainda não pode ser concluído. É preciso avançar nas pesquisas, em especial o processo de hipnose e regressão, a causa hereditária da família, a história do lugar onde o caso aconteceu e outros fatores que possam elucidar as possíveis dúvidas do caso. Para os pesquisadores, de modo geral, considerando os fatos obtidos de forma espontânea de cada um dos entrevistados em diferentes situações, as evidências, as hipóteses levantadas, os resultados técnicos, as análises de solos, anomalias, imagens, interpretações teóricas fundamentadas em material científico, não existem dúvidas sobre o fato ocorrido. Dessa forma, a equipe salienta a alta probabilidade do caso ser autêntico. Certo? Então, esse faz parte do relatório. Depois, Rodrigo, eu te mando aí o link para que você possa colocar aí na descrição. Na descrição do vídeo. Né? Inclusive, tem uma live com a dona Marisa lá, né? As pessoas podem aprender lá. E o pessoal que está aí assistindo no canal da academia, depois fica aí a gente coloca, passa tudo certinho passa amanhã para você com o tempo, você coloca na descrição. Você pode mandar pelo zap para mim. Sim. Assim, mesmo se eu não estiver online, assim que eu ver, eu já boto aqui na mesma hora na live. Eu te mando amanhã aí, e aí as pessoas podem ter acesso a todo esse material aí. Inclusive tem a história da pedra lá no canal da academia também. Tá, deixa eu até falar. Gente, ficou com dúvida, alguma coisa, tem a parte aqui de baixo, depois da live, vai ficar aberto, disponível, os comentários. Entendeu? É a hora que vocês têm direto, porque depois o pessoal vai ver, tanto o Dirceu como o Paulo vão vir aqui e responde vocês, tá? Qualquer coisa eu aviso, lá, vai lá que tem pergunta para vocês lá, tá? Então, gente, e também para comentar, né, como que foi a live, dizer, isso é muito importante. Você sabe que até pro canal isso é importante, você sabia? O YouTube considera isso para você ter mais chegar mais nas pessoas, né? Ver que é importante, o chat é importante, tudo é importante. E falando nisso, só para a gente tomar um golinho d'água, antes que eu me esqueça, que eu sempre me esqueço, me lembro só no final, aqui. Inscreva-se no canal Território Oculto do Rodrigo Cunha, aperte o sininho para não perder os próximos conteúdos e deixe seu like.
Entre para o clube de membros do canal e receba os benefícios exclusivos para membros. Fazendo seu superchat, suas mensagens terão prioridades e ajudará o canal. Você também pode fazer uma doação pelo Pix. O Rodrigo Cunha está colocando agora a chave Pix na tela, ou pelo Live Pix. Você estará fazendo parte do grupo de apoiadores do canal, ajudando assim, manter o canal ativo, com aquisição de novos equipamentos e despesas do canal. Você também encontra o LivePix, Pix e conta corrente na descrição da live. Muito obrigado pela sua atenção e ajuda. A inteligência artificial. É isso aí. Esse negócio de inteligência artificial é legal, gente. Nós estamos lá no laboratório, lá, onde a gente lançou um desafio. A gente teve uma aula prática lá, né? É aula de termodinâmica. E a gente fez uma análise lá e a gente lançou o desafio para os alunos buscarem no chat GPT lá, que é chat lá. Eu tô aprendendo Eles agora buscaram lá, ó. Derrubamos a inteligência artificial lá, não funcionou não. Eu tava falando com a dona Vilma sobre isso hoje. Eu falei, dona Vilma, tá, é uma máquina, mas nada substitui o humano assim não, cara. Tá, não tem coisa que não tem jeito. E a pergunta era bem simples. 10 ml de água mais 15 ml de álcool, dá quantos ml? Dá 25? Dá mais de 25 ou menos de 25? Aí na parte de química eu tô por fora, tá? Que eu não sei que na hora que... termodinâmica isso aí, né? É que na hora da mistura pode acontecer o quê? Não sei. A interação entre partículas, entre moléculas, nesse caso ele diminui aí dos 25, 0,6 mais ou menos ml de volume. Mas conserva a massa. Que eu tava pensando. Posso fazer um comentário do Sociedade Automotiva Mecânica Antigos Rock? Ele faz isso aí. Estou para me mudar aqui do estado do Rio de Janeiro. É isso aí, ó. Para Santa Catarina. Vou para Ponta Grossa agora me juntar a vocês na pesquisa. Olha, toda ajuda é bem-vinda. Será bem-vindo. Toda ajuda é bem-vinda. Só que assim, ó, eu já vou antecipar para você. Cara, é muito trabalho, é muita ralação. Dias de feriado a gente tem que deixar a nossa família às vezes de lado para ir buscar pesquisa. Eu comentei, a gente fez uma pesquisa de campo esses dias atrás aqui em Ponta Grossa. Não existia trilha nenhuma, não existia trilha no meio do mato mesmo, uma grama completamente fechada. A gente andou 1,6 km. A gente levou 3 horas para fazer esse percurso. É muito tempo, pessoal. 3 horas para fazer um percurso de 1,6 km é muito tempo, porque o local é muito fechado. Mas toda ajuda é bem-vinda. Seja muito bem-vindo. Vir para cá, pô, se for somar na equipe, ele tá bem-vindo. Ele tem até uma... Eu já fiz uma live com ele aqui no canal. Quem quiser, tá? Só busca aí, Leandro, que vai vir, vai chegar na pesquisa Leandro, que vai na mesma hora chegar na live deles aqui, na entrevista que eu fiz com ele. Gente muito boa, bem conhecedor do assunto, então quem quiser vale a pena ver aí a live. E só para atiçar mais, Rodrigo, nós estamos, eu com o Dirceu e mais alguns outros pesquisadores que fazem parte da nossa equipe, a gente está pesquisando 3 casos. Desses 3 casos, um dos casos aí o Clema comentou que foi desse avistamento, que foi para Mufon, né? A gente agora vai fazer uma outra pesquisa até em cima desse caso. A gente está com essa pesquisa desse caso que houve a perseguição de ciclistas e assim, para atiçar mais ainda a pesquisa, justamente nessa próxima a essa região, houve um caso de assassinato e aí depois era um casal de evangélicos. Eles estavam se programando para se casar, tinham todos se preparado e tal, e de repente aconteceu do caso próximo, muito próximo. Ele, segundo os relatos pela polícia,
o rapaz assassinou que seria a futura esposa dele, depois se suicidou, mas o caso ficou muito bagunçado, então a gente vai pesquisar. E tem mais um outro caso, que esse caso a gente não vai comentar, mas não é porque a gente está escondendo o jogo, tá? É porque realmente a gente está ainda no início de pesquisa ainda, que se a gente conseguir mesmo confirmar, vai ser um fato histórico no Brasil. Vou ser bem sincero para você, sem aumentar demais, vai ser um fato histórico. Vocês têm uma ideia, né, de como está ficando a situação assim, já, né? Então, Ponta Grossa tem bastante casos. Bastante coisa. O Paulo e Dirceu Kleber, eu quero agradecer muito. Se tiver mais alguma coisa que esquecemos de falar, porque a gente veio para ficar. Eu falei assim, ó, vamos uma hora e meia assim. Já estamos a 2 horas e 26 minutos de live. Olha só, hein? Tá? Mas aquele negócio, eu não posso cortar um pensamento, já que estamos, vamos até o fim. Eu sou assim, entendeu? Começou, vamos embora até o fim, tá? Mas eu quero agradecer a vocês, cara, pela a disponibilidade de estar vocês dois aqui conversando do caso, coisas que vocês ainda não falaram aí, vocês conversaram com a gente aqui, comigo e com o pessoal dos amigos aqui do canal Território Oculto, e eu fico muito feliz, cara. Como eu falo, Paulo, você agora vai fazer parte aqui da família também do Território Oculto. O Dirceu já faz parte há muito tempo aqui, Dirceu sempre está aqui, a gente sempre bate papo, e agora, Paulo, você também está aqui. Eu fico muito feliz, tá, por vocês. Pô, Rodrigo, cara, eu só tenho que agradecer, né, esse convite. É uma alegria, uma honra nossa, sabe, estar participando do teu canal, estar discutindo sobre esse assunto. A gente tem muito mais outros assuntos que com certeza vão gerar muito mais outras lives. Eu vi comentários sobre o cemitério, só para vocês terem uma base. Eu com o Dirceu, a gente já foi fazer detectorismo num cemitério abandonado aqui de Ponta Grossa. Então assim, cara, a gente fica muito feliz mesmo. Esse carinho todo, tanto de você quanto as pessoas que estão nos vendo aí. E fiquem espertos que logo teremos novidades mais, hein, tanto no nosso canal quanto nas lives suas. Que beleza. Isso aí, né? Ó, eu quero agradecer, Rodrigo, essa confiança. Rodrigo, eu sou uma pessoa que quero muito bem você, certo? Eu sei disso. Sempre que possível estar te apoiando, eu vou estar te apoiando, certo? Você é uma pessoa muito especial, uma pessoa que precisa estar junto com a gente aí, sempre nos apoiando, né? E é muito fácil, muitas vezes, a gente jogar pedra nas pessoas, certo? Mas quando você é o telhado, aí você passa a sentir as pedradas, certo? E isso, muitas vezes, é muito dolorido pra gente. Mas quando essas pedras chegam em cima do nosso telhado, vamos usá-la para melhorar a nossa estrutura e fortalecer aquilo que nós temos a crescer, certo? E o que você precisar da gente, se a gente puder te ajudar aí de alguma forma, né, nós estamos juntos, porque a gente precisa de canal sério que traga a verdade, que traga a notícia com responsabilidade, com credibilidade e tudo mais. Recentemente eu criei no canal no espaço, uma playlist chamada Curiosidades. Então ali é curiosidade, ali não existe nada ali que eu possa dizer assim, olha, isso é isso, eu boto muito. Não, aqui é curiosidade, certo? Então ali apareceu um vídeo de um OVNI, né? Curiosidade, foi confirmado. Diferente desse que eu mostrei agora há pouco para vocês, do OVNI passando, né, que a gente investigou, que a gente foi atrás, que a gente tem as informações, que vai ter relatório, diferente do caso Carvalho, diferente do caso ali do segundo OVNI ali, que a gente até achou que poderia ser uma iluminação de solo, de festa, né, mas o comportamento assim,
é diferente. Então, isso prova que a gente tem feito um trabalho sério, certo? E é isso que a gente precisa continuar fazendo. E é isso que está nos tornando diferentes. Né? A maioria das pessoas do Brasil não me conheciam há 2 anos, há 3 anos aí. Sequer imaginavam que eu existisse. Certo? Hoje, eu estou sendo reconhecido não só no Brasil, mas fora do Brasil. Eu já tenho feito lives para a Europa, já tenho feito live para o Mercosul, no Uruguai, no Chile, na Argentina, Portugal, na Itália. Tem pessoas que acompanham nosso trabalho na Suíça, na Suécia, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, no Peru, no México, nos Estados Unidos, Canadá, boa parte Espanha, boa parte da Europa. São pessoas que têm acompanhado o nosso trabalho, a forma que a gente tem feito pesquisa, a forma que a gente tem trazido com seriedade. E é assim que a gente precisa ser a partir de agora. Acabou o momento, acabou o espaço da mentira, acabou o espaço do disque-disque. Hoje nós precisamos realmente estar com o pé no chão, focado na pesquisa, trazer a verdade, porque quem não falar a verdade vai ter um alto preço para pagar. Infelizmente, essa é a grande realidade. E aí as pessoas até me perguntaram: Dirceu, você colocou umas coisas no teu relatório lá? O Paulo está testemunha aqui. Foi pouca coisa assim que foi escrita para os demais, praticamente. Quase tudo ali fui eu que escrevi no relatório. Eles auxiliaram muito na parte de pesquisa, na parte técnica, na parte de informação, mas era escrita ali. E eles perguntaram: você escreveu umas coisas ali, da onde você tirou algumas informações? E eu precisei, elas vieram comigo. Elas chegaram até mim de alguma forma. Então, eu tenho que agradecer realmente essa oportunidade de aprendizado que eu estou tendo, e dentro desse aprendizado eu só quero fazer o melhor que é possível. Eu agradeço a todos que estão presentes aí, e gratidão a todos. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal também. Todo mundo aqui está gostando, já tá falando. Jorge, falando nisso, Jorge vai estar aqui com a gente aqui numa live, uma futura live. Eu já estou marcando o Jorge Rodrigues ou o Jorge do Chapéu, né? Só respondendo ele, não é a mesma criatura de Varginha, certo? Não tem nada ainda comprovado. Elas são semelhantes. São características parecidas, mas não são iguais. Deixa eu até completar uma coisa que você falou, tá, Odisseu? Eu também estou fazendo meu trabalho de acordo com o que eu posso. Eu fui convidado ali para a TV Galáctica, né? Então eu estou dando aquela introdução à ufologia, aquela parte de dados, né? De você ler, contar a história. Aí já comecei a falar sobre os contatos, né? Os tipos de contatos. Foi até um programa de quase 40 minutos. Eu tentei ser, né, o mais didático possível, né, para as pessoas entenderem. Claro, eu estou começando agora, porque eu sei fazer uma live. Live eu faço brincando. Agora, gravar programa não é comigo, cara. Geralmente o mais fácil é gravar, né? Mas eu não tiro o erro não, tá? Eu deixo o erro. Então, gente, o que é o meu intuito? É o que a gente fala até no Código de Ética do Ufólogo. É você passar a informação. Nós estamos aqui para passar a informação. Então, eu estou passando de forma gratuita lá, pessoal, para todo mundo. Que aquele vai pegar as pessoas que querem conhecer, que não conhecem a ufologia. Então, eu estou mostrando desde o começo a história, quando começou. Tá, começa a ser meio chato, não sei o que, mas agora vai começar um negócio melhor. Entendeu? Já aumentou o tempo e assim vai. Entendeu? Então, não adianta a gente querer mostrar logo um OVNI assim e dizer que faz isso, faz aquilo, que as pessoas não vão nem saber. Cara, aqui na minha cidade tem gente que não sabe o que é ufólogo, o que é ufologia, o que é UFO, OVNI, não sabe. Então tem que passar essas coisas. Não é só que não, tem vários locais que não sabem. Agora tá mudando os termos também, né?
o lápis, tem a poção. Eu vou fazer também um negócio sobre isso para explicar a nova nomenclatura, o porquê também está sendo feito isso, e assim vai, né, cara? Rodrigo, parabéns pelo seu programa. E se você quiser utilizar a live aí, o Caso Carvalho também lá, fique à vontade. Se você precisar usar material lá do canal da academia, está autorizado, pode usar. Obrigado. Uma coisa que eu quero pegar o gancho do Clemba é assim, a gente está aqui para se ajudar, sabe? E eu acho que assim, a ufologia ela só vai crescer se realmente a gente trabalhar em conjunto. É verdade. Se realmente trabalhar em conjunto. Até Rodrigo, eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo. Pessoal, quiserem convidar a gente para participar de lives do canal de vocês, Isso. fiquem à vontade. O Rodrigo tem o contato do Clemba. Só entrar em contato. A gente agenda bem certinho. O que vocês tiverem de dúvida, querem comentar alguma coisa. A gente queria saber mais sobre o caso do lobisomem da Ronda. Entre em contato com a gente. Não, é sobre o caso Carvalho. Vamos comentar sobre o caso Carvalho à vontade, sem custo nenhum. É claro, cara. A gente está aqui para isso, passar informação, ajudar o outro. Olha, a caçadora de OVNIs já falou, já estão convidados. Entre em contato aí que a gente agenda aí. Sim. Mas é isso, gente. Olha, quero agradecer. Ela também botou aqui, o dia lá que eu esqueço sempre, TV Galáctica, eu ponho todas as segundas-feiras, 10 horas da noite, tá? Eu já botei nesse horário já para que e vai tá escrito lá, Introdução à Ufologia. É isso que eu falo. Tô na terceira parte já. É devagarzinho, né, cara? A gente não adianta querer correr com uma coisa que e de repente vou juntar isso tudo, quem sabe depois eu faço um cursinho já com tudo já praticamente montado, né? É como vocês têm todo o seu material, vocês têm tudo. Depois pode sair um livro disso tudo, tá? Uma publicação, que isso é um documento, entendeu? O caso Carvalho, em breve, tem uma revista ainda íntegra. Já está no editorial. Já está no editorial da revista. Sobre o caso Carvalho, para você ter uma ideia, a gente foi parabenizado pela MUFON da Espanha, que parabenizou a gente, porque nunca no Brasil houve um estudo tão aprofundado, com bases científicas, e até eles comentaram com a gente, falaram assim, olha, vocês estão mudando o estilo de pesquisa ufológica no Brasil. Hoje em dia está assim, é científico. Foi dado assim, vocês estão abrindo uma porta para que novos pesquisadores possam também tratar esse tema dentro dessa... É como se fosse quebrado uma regra, né? Como se fosse quebrado um elo ali que em tese não podia. A partir de agora vai ser um exemplo para outros pesquisadores também fazerem dessa forma. Eu acho que está na hora de a gente fazer dessa forma, fazer uma coisa mais técnica, mais científica. Daqui a pouco as universidades começam aí a fazer as publicações. Eu ainda não tive a oportunidade ainda de levar o caso da universidade que eu participo, né, que eu trabalho na universidade, mas assim que possível eu estarei conversando com a reitoria e talvez até o caso seja emitido um livro do caso Carvalho na própria universidade. Então a gente não sabe, isso aí tudo vai acontecer futuramente, né? Então vamos devagar, agora vamos numa relaxada precisa. Vamos encerrar então? 40 minutos. Vamos encerrar que já estamos 11h41 da noite, meu Deus do céu, já está bem avançada a hora. Então, de novo, eu quero agradecer a vocês dois pela presença, agradecer a todos que participaram do chat, a todos que só assistiram e quem vai assistir futuramente. E não esquecendo, assim que terminar essa live, vocês vão ser redirecionados para a live que vai acontecer amanhã com a Dona Vilma. Amanhã não, sexta-feira da noite, às 9 horas da noite.
tá? Sexta-feira, 9 horas da noite. Automaticamente vocês já vão lá, aperta o sininho, deixa o seu like, que eu já botei redirecionando lá para ajudar a dona Vilma com o canalzinho dela, o canal que precisa crescer, gente. Precisa, tá? Então é isso. Gente, um grande abraço a todos. Os dois, um grande abraço. Vocês moram aqui, tá? E o canal aqui está à sua disposição. Gente, um abraço a todos. Até a próxima. Gratidão.